Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É mais um encontro aqui, né? Uma mesa que vai discutir documentário, aí no âmbito das comemorações dos 20 anos do curso de jornalismo. Então, segundo o documentarista brasileiro Eduardo Coutinho, documentário é uma coisa estranha, de mil tipos, cujo nível de realidade pode tanto ir para o lado do jornalismo como para o ensaio de um filme abstrato. Definitivamente, esse é um gênero que está em constante transformação. Para falar um pouco e debater sobre a diversidade desse gênero audiovisual, o mercado de trabalho na área e as novas plataformas de distribuição desses conteúdos, o evento 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe os ex-alunos Piero Sbragia, Clara Vanali e o Tiago Matar. Então, muito obrigado pela presença aí dos três queridos ex-alunos. Quem está aqui conosco também é o professor Vinícius Prates. Oi, Vinícius, tudo bom? Você podia ler o currículo dos nossos ilustres convidados? Opa, sim, boa tarde a todos e todas. Sim, com prazer. Vamos lá. As informações, quem quiser acompanhar comigo, estão aqui no http:// redação Mackenzie, redação.mackenzie.br/jornalismo 20 anos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Só um minutinho aqui. Eu tive um probleminha de conexão. Posso começar aqui, Vinícius? Enquanto você acha aí, não, acho, tá, abriu. Achou? Piero. O Piero é graduado em 2004, né? Diretor da produção Segundas Histórias Filmes. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura e especialista em cinema documentário pela FGV de São Paulo. Foi repórter e apresentador na Globo, Record e SBT. É diretor do documentário Em Refúgio, 2018, projeto feito em parceria com a ONU. Professor universitário desde 2013, é autor do livro Novas Fronteiras, do documentário Entre a Factualidade e a Ficcionalidade, 2020. Diretor da produtora Segundas Histórias Filmes. É um dos criadores do canal 3 em Cena, do YouTube, junto com os cineastas Eduardo Escorel e Juca Badaró. E a Clara Vanali, graduada em 2008, diretora da produtora As Claras Filmes. Durante o curso de jornalismo, venceu o concurso internacional de jornalismo da CNN, em 2008, e passou uma temporada nos estúdios da CNN, em Atlanta, Estados Unidos. Depois de participar do curso de jornalismo da Abril 2009, trabalhou como repórter por 4 anos na empresa. Foi redatora de jornais, revistas e sites, e repórter do canal Futura. É diretora da produtora As Claras Filmes, que realiza projetos de vídeos para diferentes pessoas físicas e jurídicas. E o Tiago Matar, graduado em 2012, diretor, roteirista e pesquisador de audiovisual, diretor do documentário musical O Barato de Jacanga, Netflix, que mostra os bastidores do Festival de Águas Claras, conhecido também como o Woodstock brasileiro, pesquisador da segunda temporada da série Quebrando o Tabu, da GNT, pesquisador da campanha Fica Só Entre Vocês, do WhatsApp. Foi curador das mostras Primeira Exibição e Curta Especial da Cinemateca Brasileira. Obrigado, então, Vinícius, por ler esses ricos currículos aí dos nossos queridos ex-alunos, né? E, então, para começar, cada convidado vai ter uns 15 minutos para contar um pouco, assim, da sua trajetória profissional, né? Alguns destaques da sua carreira, e tudo em torno aí do documentário, né? Das questões principais do documentário, e como o documentário acabou, de certa forma, orientando aí as escolhas de vocês, né? Em seguida, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Tá bom. E ao longo das exposições, né, nós iremos separar algumas perguntas que vocês digitarem aqui no chat ao lado.
Muito bem, então, mais uma vez, agradeço a presença aí dos nossos queridos, né, Piero, Clarinha e Tiago. É uma alegria revê-los aqui com a gente hoje nessa comemoração. E a gente vai começar a exposição de vocês por ordem de tempo de formado, né? Então, a ordem começamos com o Piero, né, que é formado em 2004, é a primeira turma, né, Pedro? Você acha que é da primeira turma, né, do curso, né? Terceira turma, quase, né? Aí a Clarinha, com quem eu, formado em 2008, com quem eu tive trabalho também de trabalho, não, orgulho, né, de trabalhar na TV Mackenzie, né? Ela foi produtora, foi excelente repórter também do Canal Futura, enfim. Uma alegria revê-los aqui, né? E o Tiago, que não cheguei a dar aula, mas adoro o documentário que ele fez. Sou fã do Barato de Iacanga, um baita documentário maravilhoso, uma referência aí, em termos de documentário sobre música, né? Que é uma área que eu gosto muito. Então vamos lá, então, pessoal. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Piero. Então, eu vou contar aqui, Piero, mas você conta aí também. É uns 15 minutinhos, assim. Sua vida em 15 minutos. Vamos lá. Pois é, quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade para falar em pouco tempo, mas simbora. Já que a gente vive hoje num Brasil em que as notas de repúdio viraram uma forma de comunicação, queria manifestar meu repúdio ao Tiago. Eu vi um post dele dizendo que ele tem saudade do fumódromo, do RW. Quando eu estudei, o RW nem existia. Né? E eu fiquei... É curioso, né? Porque eu li o texto dele e aí eu fiquei lembrando de todas as dificuldades, né, que a gente teve. Eu fui da terceira turma, o curso estava em formação, então ainda não tinha um estúdio de rádio, o estúdio de TV era improvisado, era pequeno, e a gente tinha aula à tarde no prédio que, se eu não me engano, era de direito. E acho que a Clara pegou boa parte dessa época também. Então eu gosto de falar isso, porque na época tinha muita gente que vivia reclamando, e com razão até em muitas questões, e eu sempre enxerguei aquilo, mesmo enquanto eu estudava, como parte do processo, né? Eu fico muito feliz, assim, de falar que eu fui da terceira turma, numa época em que o MEC ainda não tinha dado a chancela para o curso, né? Não tinha nenhuma turma formada. Eu comecei a estudar sem ter nenhuma turma ter colado grau. Então eu acho que isso é muito bacana, porque de certa maneira eu me sinto como parte até da formação do curso como ele é hoje, né? Como ele está estruturado hoje, e principalmente pelo fato do curso formar grandes talentos, né? Que é o caso do Tiago e de outras tantas pessoas que estão participando desses eventos, e muitas que também não estão participando, mas que são pessoas que estão no mercado, estão produzindo, que eu acho que isso é o mais importante, né? O Hugo até lembrou aqui o prédio 3, né? O prédio do lado da biblioteca. Eu vou falar rapidinho, assim, da minha trajetória e que também esse ano, por causa da pandemia, mudou muita coisa, mas eu comecei a minha carreira profissional fazendo um estágio na TV Globo durante o meu último ano de graduação, né? Então, eu participei do processo seletivo em 2003 e 2004 eu fiz o meu estágio na Globo. E é curioso eu falar isso porque eu só trabalhei com audiovisual a minha vida inteira. Então, eu tenho 16 anos de formado, eu trabalho com audiovisual há 16 anos. Eu nunca trabalhei com nada que não seja audiovisual. Então, eu sempre achei que eu ia trabalhar impresso. Eu morei, nasci na Zona Norte de São Paulo, eu passava em frente ao Estadão ali na Caetano Álvares, e eu sempre olhava aquele prédio e pensava, pô, eu vou escrever no Estadão, vou ser crítico de cinema no Estadão. E acabou que eu nunca trabalhei assim diretamente com impresso, e acabei indo para a TV por um acaso, né? Eu digo por um acaso porque, de fato, eu estava numa aula, se eu não me engano, até do Vanderlei, e uma amiga minha, uma colega minha, Heloísa, tinha acabado de fazer a prova de uma das etapas do processo da Globo. E ela falou, pô, vocês estão participando? E eu lembro que ficou aquela coisa meio aquele constrangimento, ninguém sabia, eu nem sabia que a Globo tinha processo de estágio. E aí eu fui atrás ali, descobri, acabei me inscrevendo, e eu lembro que foram 13 etapas, eram 5.800 candidatos para 11 vagas, né? E acabou que eu consegui estar entre uma dessas 11 vagas para fazer o estágio em 2004. E foi um período muito bacana, porque em 2004, além do estágio, eu tive a felicidade de ter formado um grupo muito bacana, interessante,
de TCC, um grupo em que a gente se dispôs a fazer um documentário sobre a rivalidade entre palmeirenses e corintianos. Eu era o único palmeirense do grupo, com 3 amigos corintianos, o Vanderlei, orientador palmeirense, e o Bruno, que editou o trabalho, palmeirense. Então ficou equilibrado 3-3. E foi a minha primeira experiência com produção, né, como diretor, como roteirista e tudo mais. Em paralelo a isso, eu tive todo o meu trabalho no estágio na Globo, que é bem interessante, é interessante até hoje, porque o estágio na Globo a gente passa por vários processos, por vários telejornais, então a gente tem uma experiência bem plural ali, né? A gente faz produção, a gente faz reportagem, a gente faz edição, enfim, você acaba tendo contato com muitas áreas dentro da TV. E depois que terminou o meu contrato de estágio, eu acabei ficando um período na Globo ainda na produção, cobrindo férias, até que eu tive a minha primeira oportunidade como repórter, né? Naquela época, é engraçado eu falar isso, né? Naquela época, 2005, a Globo não dava oportunidade para jovens repórteres, né? Então, a direção da Globo me orientou. Falei, cara, tenta ser repórter em uma TV menor, depois você volta para cá como repórter. E eu fiquei durante um ano trabalhando na TV CNT, que é uma TV de Curitiba, que tinha uma sede em São Paulo. Então, durante o ano de 2005, basicamente, até o começo de 2006, eu fui repórter na CNT. E eu comecei a minha trajetória como repórter já cobrindo mensalão, né? E que para mim foi uma coisa, eu me senti no olho do furacão. Eu não tinha experiência nenhuma, nunca segurei um microfone na rua, assim, ao vivo. E eu ali cobrindo o mensalão com aqueles jornalistas super experientes. E a CNT, eu fazia reportagem para um jornal de rede, né? Era um jornal que passava no Brasil inteiro. Então eu realmente aprendi no olho do furacão. Passada essa experiência na CNT, eu volto para a Globo. E aí eu tive a oportunidade de ser repórter em 3 afiliadas da Globo no interior, na TV Tem, de Bauru, quem conhece, na TV Diário em Mogi das Cruzes, e depois eu volto para a TV Tem em Itapetininga, onde eu também fui âncora, né? Então eu também tive essa experiência como âncora da TV Globo, no caso a TV Tem, na região de Itapetininga. E passado esse meu tempo todo na Globo, mais ou menos uns 8 anos, eu tive uma proposta para ir para a Record, em Salvador, para fazer reportagem para o Jornal da Record e para o Domingo Espetacular. Então eu fui repórter de rede da Record em Salvador. Depois eu volto para São Paulo, fico um tempo na Record em Santos, e eu resolvi, na verdade, isso é uma coisa importante, né? Eu durante todo esse tempo, de 2004, que eu fiz meu estágio, até 2012, que foi quando eu saí da Record, eu sentia muita falta de ter uma experiência acadêmica, assim, né? Eu queria estudar de novo, eu comecei a achar que o jornalismo não dava conta mais de me satisfazer profissionalmente, e a minha última experiência, né, quando eu volto para São Paulo, eu volto para a CNT também, né? Curioso isso. A Record não tinha vaga na época e eles queriam me mandar para Campinas. Eu quase fui apresentar balanço geral em Campinas, assim, aos 48 do segundo tempo eu mudei de ideia. E aí eu resolvi aceitar um convite da CNT para voltar na CNT. Então eu comecei e meio que me aposentei da reportagem na CNT, cobrindo as manifestações de 2013, né? As jornadas de junho. E aquilo para mim me marcou profundamente, porque eu passei a ter conflitos com o diretor de jornalismo da CNT na época, que hoje virou assessor de vereador no interior do Paraná, porque ele queria que eu contasse nas minhas reportagens fatos que não aconteciam, né? Naquela época não existia o termo fake news, mas ele queria que eu fizesse desinformação em vez de reportagem. E eu passei a ter vários embates com ele, né? A teoria dele naquela época era de que o PT tinha criado aquelas manifestações para favorecer a Dilma, né? Hoje, em 2020, a gente sabe que a grande prejudicada com tudo aquilo foi a Dilma, que depois sofreu até o impeachment. E eu dizia para ele, eu falei, cara, não tem ninguém do PT nas manifestações, as poucas pessoas que eu vejo com camiseta do PT eram agredidas na rua, eu testemunhava isso com frequência, e aquilo começou a me incomodar, né? E aí eu descobri, por um acaso, um curso de documentário na FGV, que é coordenado pelo CPDOC e pelo Eduardo Scorel, que é um dos grandes documentaristas brasileiros, e resolvi me matricular nesse curso. Então eu começo a estudar documentário, como pós-graduação, ainda enquanto repórter. E chega um momento, em 2013, que eu tive um convite para dar aula, para começar a dar aula na Unisa, na Universidade de Santo Amaro. E aí eu decido me aposentar da reportagem, porque aí não dava para dar aula e ser repórter ao mesmo tempo. Eu decido me aposentar da reportagem, falei, eu vou dar um tempo nesse momento, vou me dedicar à vida acadêmica. E comecei a dar aula, terminei a minha especialização em documentário,
Fiz depois um mestrado aí no Mackenzie, em Educação, Arte e História da Cultura. Passei a dar aula na FIAM, fiquei na FIAM até o fim do ano passado. Nesse período meu como professor, eu passei a ter outros trabalhos, né? Eu acabei fundando a minha produtora, a Segundas Histórias Filmes. Eu já dirigi 3 documentários em curta-metragem. Eu ainda não fiz nenhum longa, né? E eu tive o privilégio de ter esses documentários selecionados para vários festivais. O Festival Internacional de Curtas, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos. E desses 3 curtas que eu fiz, um é sobre o assassinato da Marielle Franco. É um documentário chamado Uma Bala, ele está disponível no YouTube. Foi selecionado para o Festival Internacional de Curtas e para a Mostra de Direitos Humanos. E um outro trabalho que eu gosto muito é um documentário chamado Em Refúgio. Os 2 são de 2018, que eu fiz em parceria com a ONU e com um grupo grande de alunos que eu tinha na época da FIAM. Então a gente fala também de pessoas que estão em situação de refúgio aqui em São Paulo. E fora isso, eu comecei a ter outras experiências no audiovisual. Eu também trabalhei como diretor artístico de cursos ao vivo e tudo mais. Até que chega a virada de 2019 para 2020 e eu resolvi começar o projeto deste meu livro aqui, né? Novas Fronteiras do Documentário entre a Factualidade e a Ficcionalidade, que era para ter sido lançado no começo do ano. Aqui está o link, o pessoal colocou aqui o link, quem tiver interesse em comprar o livro, momento jabá. E aí, o que acontece? Eu saio da FIAM em dezembro, eu estava com freela fixo, né, fazendo documentários para uma empresa aqui, para XP, né, posso falar, para XP Educação, para uns cursos de educação financeira que eles tinham. Eu estava fazendo direção e edição para eles, e era um freela fixo que eu tinha garantia que eu ficaria até junho. O que eu pensei, né? Falei, beleza, então eu não vou pegar nenhum trabalho fixo, eu já estou com esse freela meio fixo, pela minha produtora, vou escrever o livro, vou lançar o livro em março, abril, beleza, vida mansa, em agosto eu pego aula de novo e a gente volta pro normal. Acontece que, né, apareceu a pandemia no meio do caminho, o freela fixo que eu tinha deixou de ser fixo, e eu resolvi postergar o lançamento do livro para agosto, né? Então eu fiz uma campanha de pré-venda no Catarse e lancei o livro em agosto, no meio da pandemia, e durante esse período do planejamento do livro, ou melhor, do replanejamento do livro, o que eu acabei fazendo, que é uma coisa interessante, e eu não tinha colocado no meu currículo, mas o Vanderlei pediu para colocar, eu achei até interessante, porque eu acabei criando um canal no YouTube, né? 2 pessoas que eu entrevisto 10 pessoas aqui no livro, né? 10 grandes documentaristas, né? São 5 homens e 5 mulheres, pessoas super experientes, pessoas com menos experiência, e 2 dos entrevistados do livro, o Juca Badaró, que tem um longa no currículo, e o Eduardo Escorel, que foi montador dos filmes do Glauber Rocha, que é uma das grandes referências de cinema no Brasil. Um dia eu fiz uma live com eles, para falar do meu livro, evidentemente, e para falar de documentário. E o Escorel brincou, falou, quando vai ser a próxima? E a gente começou, né? A gente fez uma semana, fez na outra, a gente chegou a fazer 13 lives no Facebook. Até que eu falei, gente, pera lá, vamos então criar um canal no YouTube, e a gente migra as lives para o YouTube e a gente passa a produzir conteúdo, já que, né, todo mundo em casa, todo mundo confinado, e eu percebi meio que o movimento das pessoas, já que está todo mundo em casa, já que está todo mundo com as possibilidades, né, retraídas, então as pessoas estão buscando mais conteúdo, as pessoas estão buscando mais conhecimento. E aí, nesse cenário, em agosto de 2020, no mês que eu lanço o livro, a gente também lança o canal 3 em Cena no YouTube. Então vocês podem lá pesquisar o canal 3 em Cena, quem quiser se inscrever, curtir, comentar, compartilhar os vídeos, fiquem à vontade. E como que funciona o nosso canal? A gente tem 3 programas no canal. A gente tem a Terça ao Vivo, então toda terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente faz uma live de 1 a 2 horas, o tempo varia, com pessoas relevantes para discutir não só filmes, mas para discutir o Brasil. Então hoje a gente fez uma live com a Paloma Rocha, filha do Glauber Rocha e Luiz Abramo, que são diretores de um documentário chamado Antena da Raça. Semana que vem a gente vai fazer com a Fernanda Pessoa, documentarista do Zona Árida, enfim. Toda terça a gente tem essas lives. Quinta-feira à noite a gente lança um episódio novo de um programa chamado Cinema Sem Fim, que é geralmente dedicado aos primeiros filmes, aos primeiros longas de cineastas brasileiros. Inclusive, depois eu vou até formalizar um convite para o Thiago para gravar com a gente nesse programa. O Thiago vai falar do filme dele daqui a pouco. E a gente tem um programa de dicas que vai ao ar no sábado, né? A gente disponibiliza o vídeo no sábado,
chamado 3 Dicas em 3 Minutos. Então, em 3 minutos, a gente dá 3 dicas de filmes. Então, eu acho que isso é basicamente um resumo, né, na minha experiência profissional. Eu trabalho com documentário, então eu sou um documentarista, além de jornalista. Eu também me considero, né, principalmente por causa do livro, uma pessoa que pensa o documentário. Então esse livro, ele é um pouco grandinho, tem 500 páginas, né? Esse livro ele tem 3 capítulos. Os 2 primeiros são capítulos que eu tento trazer a teoria de documentário, que eu sei que é algo chato pra caramba, que vocês, alunos que estão assistindo, geralmente não gostam. Vocês reclamam que o livro do Bill Nichols foi escrito há muito tempo, que é uma linguagem difícil, que ele não fala de filme atual. Então o que eu faço? Eu pego as teorias de documentário, não só do Bill Nichols, mas de outra, tento trazer para os nossos tempos. Eu falo de filmes atuais, de filmes contemporâneos, de filmes brasileiros. E o terceiro capítulo do livro, que é o que eu mais gosto, são as entrevistas que eu fiz com esses documentaristas, que é a maior parte do livro. 60% do livro são essas entrevistas. Então eu sou uma pessoa que me preocupo com o documentário. Eu me preocupo basicamente, né, e eu acho que é uma coisa até importante para eu falar hoje, que eu queria falar com vocês, porque eu acho que hoje, em 2020, eu não gosto de usar o termo fake news, né, porque o Trump e o Bolsonaro se apropriaram da nomenclatura fake news para dizer que tudo aquilo que não está de acordo com o que eles falam, então eles consideram fake news, e fake news não é isso. Então eu prefiro usar o termo desinformação. Então, hoje a gente vive num tempo de muita desinformação, de muito ódio, de muita ignorância ativa e de muita negação da realidade. Então, o documentário ele é muito importante para a gente, primeiro, ter um senso de realidade maior, né? E quando eu digo ter um senso de realidade maior, por quê? Porque o documentário ele é uma representação da realidade, ou pelo menos uma tentativa de representação da realidade. O documentário não é a realidade. Tanto que eu discuto no meu livro justamente essa borrância de fronteiras entre a ficção e o documentário. O documentário hoje, e o Democracia em Vertigem, que alguém escreveu aqui no chat, é um grande exemplo disso. As pessoas utilizam elementos de ficção dentro do próprio documentário. O documentário não é mais Talking Heads. Quem assistiu o Barato de Acanga do Thiago, por exemplo, o Thiago usa muito material de arquivo, o Thiago faz entrevista formal, claro, mas ele pega aquelas pessoas, em vez de fazer com o cara só sentado na cadeirinha, ele pega o carinha ali, então vamos pro local ali onde era o festival, então ele tira a pessoa do lugar de conforto dela. Então o documentário hoje é isso. É muito importante que a gente discuta documentário, que a gente consuma documentário. Por quê? Porque quando a gente assiste um documentário, de certa maneira, a gente está tentando ficar próximo do outro. A gente está tentando entender quem é aquela pessoa que está sendo retratada, quem são aqueles entrevistados, quem são aqueles personagens, quem são aqueles diretores, aquelas diretoras. Né? Por quê? Porque o documentário ele nada mais é do que uma releitura das nossas próprias crenças, né? Eu acho que o mundo como a gente conhecia antes da pandemia, ele não existe mais. Então, quando a gente está na frente de um documentário, quando a gente está assistindo um documentário, de certa maneira a gente está aprendendo a lidar com quem é diferente de nós. E aprender a lidar com a diferença nada mais é do que aprender a sobreviver no Brasil, né? Porque a gente hoje, a gente, primeiro, tem uma dificuldade muito grande em lidar com quem pensa diferente. A gente está se afastando das pessoas, né? E a gente está deixando de perceber aquilo que nos une, né? Então eu enxergo o documentário justamente como um elemento muito importante para nos conectar novamente, né? Pensando aqui em Brasil, pensando aqui na nossa sociedade, no nosso coletivo. Então, assim, é complicado a gente viver 100% na nossa bolha, né? Com pessoas que só pensam como a gente, com pessoas que não discordam da gente, né? O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, e eu concordo com ele, né? Então, para mim, eu acho imprescindível, principalmente para jornalistas, para vocês que estão estudando jornalismo, e que vocês vão ser os jornalistas de amanhã, que vocês consumam o documentário, principalmente que vocês discutam o documentário, né? Porque o documentário ele não é o documento da verdade, como lá no início, quando os filmes começaram a ser produzidos há 100 anos, há um pouco mais de 100 anos, né? Não é, né? O documentário ele nada mais é do que uma tentativa de representação da realidade. Você vai falar que o filme do Thiago, por exemplo, Barato de Acanga, ele é a verdade absoluta sobre o festival? Não é. É uma tentativa do Thiago de contar essa história, de apresentar uma narrativa, e que é uma história, imagino eu, desconhecida de boa parte do público, né?
Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Pelas minhas contas, eu já dei aqui os 15 minutos, então estou à disposição aí depois a responder perguntas. E a Gabriele Mantovani perguntou já aqui qual foi a sensação de produzir o documentário sobre a Marielle. Só para falar uma coisa importante sobre esse documentário, é que eu considero esse um documentário manifesto. E uma vez me perguntaram se eu me considerava um ativista, né? E eu falava assim, depende, né? Porque ativista hoje em dia é usado como algo pejorativo, né? Como se ser ativista é igual ser ladrão de banco, né? E eu falei que me considero, né? Eu acho que o documentário que eu fiz sobre a Marielle, ele foi feito 24 horas após o assassinato dela. É um documentário, um curta, ele tem 2 minutinhos, ele é super, super pequeno. E ele foi uma resposta minha, assim, àquele momento, né? Em que, eu vi uma vereadora sendo assassinada no Brasil. Coisa que até então não acontecia, assim, né? É grave, né? Qualquer assassinato é grave, mas o assassinato de um agente público eleito democraticamente é mais grave ainda. Então, o documentário sobre a Marielle, ele basicamente é uma tentativa minha de passar uma mensagem. E passar uma mensagem do quê? De que a gente tem que dizer basta para muitas coisas, né? Então, acho que é basicamente isso. Chega de falar, né, Daniel? Senão... Obrigado, Pedro. Poxa, a gente vai ficar aqui falando muito sobre documentário ainda, né? Sobre essas teorias, né? Enfim, tudo que você já pesquisou também, o tema de hoje, né? Então, vamos falar muito ainda sobre a tua experiência e as tuas pesquisas também, né? Nessa área de documentário. Mas antes disso, vou passar agora a bola para a Clara Vanali, que é, para mim, minha Clarinha, porque a Clarinha trabalhou com a gente lá na TV, e era assim que a gente chamava, né? Clarinha. Então, é Clarinha do coração. Então, Clarinha, a bola está contigo aí, bora lá. Obrigada, gente, eu estou mega feliz de estar aqui. Depois que o Pedro falou o currículo dele, fica até difícil falar, né, Pedro? Mas é o seguinte, eu acho que é engraçado como algumas escolhas da vida, elas permeiam depois o seu futuro, assim, porque o Mackenzie foi um decisor de águas na minha vida. Eu vim para São Paulo com 17 anos, morava no interior de São Paulo, e aí muito me realizar profissionalmente no jornalismo, sempre foi meu sonho, assim, eu estava muito nisso, eu quero ser feliz na minha carreira, eu quero ter sucesso na minha carreira, esse sempre foi meu foco. E aí, quando eu vim para São Paulo e entrei no Mackenzie, o primeiro ano de faculdade ainda é uma fase de muito receio, muito medo. Eu estava numa cidade que eu não conhecia, não conhecia pessoas, não tinha amigos aqui, não tinha contato social, onde eu poderia fazer um estágio, trabalhar. Então, o primeiro ano é sempre um ano muito desafiador. E aí, no meu segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na TV Mackenzie, que é, assim, um estágio sensacional. Eu falo para todo mundo, todo aluno do Mackenzie que tiver a oportunidade de estagiar na TV Mackenzie, vai, porque foi muito completo, assim, muito completo. Eu comecei como repórter de televisão, então fazendo cabeças, como apresentadora, a gente fazia muita locução, e a TV, o mais bacana é que ela dava muita liberdade para a gente criar os nossos próprios roteiros. Então, você imagina, eu estava com 17 anos, 18 anos, podia entrevistar quem eu quisesse, sugerir a pauta que eu quisesse, claro, tinha ali, tinha os nossos editores, os nossos diretores, tudo era conversado, mas a gente tinha total liberdade para criar. E aí foi nessa que eu fui criando as minhas próprias reportagens e fui entendendo até o estilo que eu gostava de contar cada história e fui enveredando por esse meio do audiovisual. E aí tem uma experiência muito legal, que é um fato muito bacana que aconteceu ainda no estágio. Eu estagiei até 2008, foi meu último ano da faculdade. Estagiei 2 anos no total no Mackenzie, na TV Mackenzie. No último ano, a CNN Internacional, ninguém falava de CNN naquela época. Hoje todo mundo conhece a CNN, porque a CNN veio no Brasil, mas na época a CNN não estava no Brasil, a sede dela era em Atlanta, nos Estados Unidos. A CNN lançou um concurso em que os alunos tinham que criar um vídeo de 3 minutos sobre socialização através da arte. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu preciso de alguém para gravar para mim, eu vou lá, faço a reportagem, depois alguém para editar, porque até então eu não sabia gravar e editar. Eu sabia fazer, já estava aprendendo a fazer roteiro, reportagem, né? E aí, um cinegrafista da TV Mackenzie topou me acompanhar.
fui lá, a gente gravou num dia esse projeto, que era uma turma que tocava maracatu numa escola aqui em São Paulo. A gente foi num sábado, fizemos a matéria, e eu precisava de alguém que editasse para mim esse material. Mas não tinha ninguém para editar, quem que editar? Os editores da TV todos cheios de coisa também, e eu não sabia editar, mas eu queria muito inscrever esse vídeo nesse concurso da CNN. Aí eu peguei, um belo dia, descarreguei todo esse material na ilha de edição da TV e comecei a editar. Falei, vou ter que aprender esse trem aqui na marra. E aí comecei a editar a matéria, editei do meu jeito, tive uma ajuda de um editor lá da televisão também que me ajudou muito em finalização, trilha e tudo mais, e mandei para a CNN, mas mandei assim, não, já está valendo, já fiz, está valendo. Era um concurso do Brasil, eles estavam promovendo um concurso para o Brasil inteiro. Aí fiquei entre as 10 finalistas, também não acreditando, super feliz, e aí acabei ganhando o concurso em primeiro lugar, que foi, assim, um marco na minha carreira até hoje. Eu falo carreira, né, mas, enfim, é um jeito de falar, porque esse concurso da CNN abriu muitas portas, eu já estava terminando a faculdade, e aí terminar a faculdade com esse concurso me ajudou a abrir portas para o meu primeiro trabalho fora da TV Mackenzie, que foi a Editora Abril. Entrei na Editora Abril como repórter, e o legal de ter tido essa experiência em vídeo é que na Editora Abril eles tinham poucos repórteres com experiência em vídeo. Então, comecei a trabalhar com vídeo nos sites da Editora Abril. A Editora Abril sempre foi muito forte em revista, mas eles estavam naquela época começando desenvolvimento de sites e precisando de conteúdo audiovisual. E eu acho que foi na Editora Abril que eu comecei a perceber que eu gostava de uma linha muito emotiva, assim. Eu gostava de conhecer os personagens, eu gostava de trazer emoção deles para os vídeos. Então, isso começou a ficar muito marcado nos meus vídeos, sabe? Emoção. Ah, você quer fazer um vídeo emotivo? Eu vou falar com a Clarinha, assim. Isso é uma coisa que ficou marcado ali na Abril, sabe? E aí eu fiquei na Abril durante 4 anos, adorava trabalhar lá, mas me senti um pouco um peixinho, um passarinho dentro da gaiola, porque alguma coisa me dizia que eu não era muito feita para o mundo corporativo. Acho que eu devia ter o meu negócio, mas eu também não sabia de que forma isso seria. E é engraçado porque durante muito tempo, viu, Pierre, eu quis ser repórter da Globo, e eu achava que era que lá que eu poderia fazer minhas coisas, minhas matérias, só que cada um tem um caminho, eu acho, e a vida vai escolhendo pela gente, né? Então, chegou no final de abril, eu peguei, depois de 4 anos, eu pedi demissão, saí, consegui ser demitida, fiz um acordo com a empresa e ganhei uma rescisão bacana, que me fez ter a oportunidade de montar minha produtora de vídeos. Eu falei, então vamos começar a produtora de vídeos. Chamei a minha irmã do meio para vir trabalhar comigo, ela tinha uma experiência em administração de empresas, que eu acho que é importante, porque a gente tem muita experiência em humanas e pouca experiência, às vezes, em negócios. Então, ela veio com essa visão de negócios, a gente juntou as forças e montamos a produtora, as Claras Filmes. Hoje a gente está no mercado há 8 anos e a gente usa muito a linguagem documental nos nossos vídeos. A gente atende empresas e pessoas. E às vezes as pessoas falam, mas vocês fazem vídeos corporativos, é um vídeo engessado? Não é. A gente consegue trazer a linguagem do documentário para os vídeos de empresa, para o vídeo que a gente faz para o Hospital Albert Einstein, para a Natura, para o Sesc, para o Colégio Salesiano, para a Balduco. A gente consegue fazer. A gente consegue, às vezes, fazer um vídeo maior, porque a gente faz muito vídeo para web, às vezes vídeo de web tem que ser tudo muito rapidinho, demorar 3 minutos, 5 minutos, mas tudo depende do conteúdo, do que você vai trazer. E, às vezes, um vídeo de 5 minutos, você consegue trazer emoção também, você consegue contar a história do entrevistado. E, enfim, eu trouxe até um vídeo agora, se vocês puderem mostrar, que é um vídeo que a gente fez no ano passado para o Sesc Pompeia. É um vídeo também no estilo documental. A gente entrevistou o Cildo Meirelles, que é um dos maiores expoentes da arte brasileira no mundo. E o Cildo é uma pessoa que não gosta de falar, o Cildo não gosta de entrevistas. No dia que a gente foi entrevistá-lo, a gente montou um setzinho inteiro lá no Sesc Pompeia, eu estava lá toda ansiosa, esperando o Cildo chegar. De repente, me chega a assessora dele e fala assim, claro, o Cildo, ele quer fazer lá do outro lado do Sesc, sentado numa cadeira. Eu falei, não, mas minha luz está montada, meu microfone já está pronto, não sei o que, não, tem que ser lá. Eu sei que a gente pegou todo o set de filmagem, eu e o meu assistente, a gente pegou tudo na mão, saímos correndo, que o Cildo não tinha muito tempo. A gente montou, nem sei como a gente montou um set em 5 minutos. E a gente começou a entrevistá-lo. E aí foi uma entrevista muito legal, entrevistamos ele, entrevistamos os curadores.
E o grande desafio foi mostrar as obras dele nesse vídeo, porque eram 150 obras expostas no Sesc Pompeia. E a gente tinha que encontrar uma forma de mostrar as obras. Enfim, a gente foi colocando, encaixando, e acho que no final deu certo. O vídeo tem 4 minutos. Pode rodar, por favor. Uma das minhas ilusões, assim, eu acho que isso artes plásticas têm, não devia perder, é a possibilidade para cada nova... Eu uso o termo relâmpago, uma coisa que passa na sua cabeça, mas você sabe que aquilo aconteceu na sua cabeça, na sua imaginação, mas você não sabe a forma, a cor, o tamanho. Então é uma espécie de relâmpago, né? Assim, que você depois vai detalhando, vai tentando detalhar até materializar. Zilda é um artista fundamental para entender a arte contemporânea, para entender a nossa cultura, né, a cultura brasileira, a cultura de nosso tempo. Considerando que fazia mais de 20 anos que a gente não tinha uma exposição dele no Brasil, para nós era fundamental que a gente pudesse proporcionar um encontro mais generoso e mais aberto possível com esse público. É um dos artistas com maior proeminência no circuito internacional da arte brasileira e uma pessoa fundamental para pensar a cultura brasileira dos últimos anos. Acho que tem um aspecto dessa exposição que para nós era muito importante discutir, que é a própria formação da América, né? Das Américas, a nossa formação identitária no Brasil, a nossa estrutura social. O América, por sua vez, também discute esse continente, né? Nossa identidade, nossa formação social, a partir de 2 elementos distintos, né? Os ovos, né? Um chão de ovos e um teto de balas. A gente pode pensar, por exemplo, que os ovos são ali uma espécie de unidade da vida, né? Uma unidade muito frágil, mas que também pode ser muito forte quando está organizada da maneira como está ali, né? Os ovos verticalmente, todos juntos, né? E as balas são unidade, enfim, podem nos falar, entre outras coisas, dessa unidade da morte, né? De destruição de um projeto, de militarização das nossas relações. Eu acho que quando a arte está no mundo, né, talvez aí é que ela ganhe potência e ela faça sentido, né? Porque no momento em que ela estabelece convívio com o público, então a possibilidade de interpretação, de leitura, ela é muito variada. E eu acho que isso é que está a graça, digamos, da coisa de ter a arte, né? De que a arte esteja presente na vida cotidiana das pessoas. Chegando então ao Eureka Blind Hotland, é um trabalho que você, ao ser convidado a entrar, você olhar para uma balança que tem peças de madeira que são diferentes, mas que estão pesando a mesma coisa, mas não, há aí uma regra burlada por ele que faz com que teu olho te traia. Tem uma peça de chumbo dentro de uma dessas madeiras, por isso que elas estão equilibradas. E, ao mesmo tempo, você escuta essas bolas caindo em velocidades diferentes. Então, ele está desconstruindo a própria ideia de gravidade do peso, e a partir daí você começa a deflagrar outras possibilidades de leitura, de interpretação. Eu acho que não teve um dia na minha vida que, de alguma maneira, eu não pense em algum aspecto de arte. Acho que é um processo histórico, desde as cavernas até hoje. Então, a arte está sempre fugindo de definição. Entrevendo é o título deste trabalho que está na exposição. É um trabalho de 1970 que vai evocar diferentes qualidades de percepção. Ele vai exigir de nós atenção à audição, ao tato, à percepção do espaço, ao paladar. Né, um trabalho que vai evocar outras formas da gente se relacionar, não só com uma obra de arte, mas com o mundo. Assim, essa parece para nós uma chave interessante para entrar nessa exposição. Oba! Obrigada, pessoal, por assistirem, viu? Foi um vídeo muito bacana de ter produzido, porque eram muitas obras, eram 150 obras, e a gente tinha que escolher algumas para mostrar. Então, acho que o documentário tem muito isso, né? A sua capacidade de edição, de sintetizar, porque você
enfim, a gente gravou em 4, 5 diárias, a gente tinha muito material, muita entrevista, então a gente teve que fazer um trabalhão danado aí de edição para compilar num vídeo só. E é isso. Obrigada. Faltam 2 minutos? Eu tenho 2 minutos? Ah, legal. Não, mas acho que já... Quer encerrar melhor? Quer colocar mais algum detalhe desse vídeo? Acho que todo mundo adorou esse vídeo. Ficou todo mundo assim, embasbacado com as imagens, com a edição, com a trilha, né? Você quer fazer algum comentário, assim, sobre como é que foi? Claro, não, eu acho que aí tá um exemplo que a gente consegue colocar aonde você quiser uma linguagem documental, assim. Então, para quem está ouvindo a gente, assim, quem quer seguir a carreira empreendedora, ou ter seu negócio, ou ter sua produtora de vídeo, a gente lida muito com empresa, a gente tem um cliente final, ele está pagando um orçamento, ele quer um produto entregue, ele quer um produto pronto, e às vezes a gente acha que está preso e não pode seguir a nossa intuição, o nosso jeito. E o que a gente tem encontrado no mercado é que os clientes eles estão muito abertos, assim, eles querem a sua linguagem, eles gostam de linguagem documental, eles gostam de emoção dos vídeos, por mais sério que o assunto seja. Então, eu acho que é um mundo, assim, eu gosto, eu falo que eu estou no audiovisual empresarial, assim, mas eu acho que é um mercado que me dá muitas possibilidades, e todo dia eu brinco com ele, todo dia eu consigo colocar alguma coisa nossa, da nossa produtora, do nosso estilo nos vídeos. É isso. Muito bem, Clara. Poxa, que orgulho aí, viu? Parabéns. Obrigada. Eu queria falar aqui com o pessoal que está no chat, né, que é a Gabi, que já fez a pergunta, e o Pedro já respondeu, aí tem pergunta da Laura, tem pergunta da Nilceia, tem pergunta... Então, pessoal, aguarde um minutinho, deixa o Thiago, o Thiago vai falar um pouco agora, né, da experiência dele, e na sequência a gente... Então, a gente vai responder. Vocês vão responder todas, né, Thiago? Todas as perguntas da audiência aqui. Então, Thiago, Marcar, mais uma vez agradeço aí a tua presença. Eu que agradeço, Daniel. Um abraço. Seria legal, viu, pessoal, só para quem vai fazer a pergunta, se por acaso a pergunta for endereçada para um dos três especificamente, que deixasse isso claro para saber para quem está perguntando. Pode marcar, gente. Dos três, indiferentemente, tá? Para um dos três. Tá bom? Coloca assim, pergunta para Clara, pergunta para Piero, né? Ou se para todos, enfim, pode ser. Ou se para todos. Então, valeu, Thiago, é com você. Valeu. Então. Bom, quero agradecer a todo mundo, principalmente a Denise, Paeiro, André, Santoro, que fizeram contato e que também foram meus professores e que eu tenho muitas lembranças boas. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui também com os colegas aqui, que também fizeram jornalismo e estão aí atuando hoje no documentário. Eu sei que tem muita gente assistindo aí e que quer fazer seu primeiro filme, e eu acho que o que a gente pode propor aqui é uma conversa a respeito disso, sabe? É mais para ajudar vocês a saírem da onde vocês estão, assim, da ideia para ir para a execução, que eu acho que é o que vocês querem aqui com essa conversa nossa. Eu vou ser breve para contar um pouco, assim, da minha trajetória, tal, para não me alongar muito, mas eu me formei em 2012, não comecei logo de cara a trabalhar com cinema, mas na faculdade eu montei um cineclube, que infelizmente não durou, assim, quando a minha turma saiu, o cineclube acabou, que era o Cineclube Rever, que a gente, acho que ficou 1 ano, 2 aí no Mackenzie, e a gente fez algumas mostras, fizemos mostras de documentário, fizemos mostra de novos diretores, a gente estava preparando uma de terror também, do Zé do Caixão, aí deu o maior problema, e não rolou, mas foi uma experiência incrível, porque eu me juntei com pessoas que estavam no jornalismo, que queriam fazer cinema, e que queriam fazer documentários, principalmente. Então, foi uma experiência muito bacana começar com o cineclube, né, começar com curadoria, né, trazer filmes, discutir cinema. Eu não tenho uma formação acadêmica em cinema mesmo, né, minha formação acadêmica é jornalismo, e tudo que eu estudei e aprendi de cinema, assim, foi procurando, indo atrás, lendo as coisas, mas aí eu comecei com jornalismo, né, comecei a trabalhar como jornalista, entrei na Abril por acaso, porque uma amiga ficou doente no dia da entrevista dela,
e falou, Thiago, você não quer ir lá? Que assim, hoje era o dia da entrevista e eu preciso indicar alguém para ir lá, que eles estão precisando de alguém. E aí eu fui, e aí eu imitei umas vozes lá na entrevista, sei lá, fiz uma loucura lá que o pessoal gostou de mim. E aí eu entrei e comecei a fazer jornalismo gastronômico. Então eu comecei no jornalismo assim, entrei no Guia Quatro Rodas, o finado Guia Quatro Rodas, que era, enfim, um guia turístico que falava de restaurantes, hotéis, pousadas, tarará. E aí eu comecei a fazer comidinhas em São Paulo, engordei pra caramba. Então eu ia indicando as melhores coxinhas de São Paulo, essas coisas, entendeu? E era um trabalho muito gostoso. E aí durou uns 2 anos, assim, era uma turma muito legal, uma turma jovem, toda a redação era jovem, então foi muito bacana. E aí surgiu, logo no começo, assim, depois desses 2 anos de jornalismo gastronômico, surgiu um convite para trabalhar num festival de cinema. E aí era tudo que eu queria muito trabalhar com produção de festival também, eu queria estar envolvido com isso. E aí comecei. Eu abandonei a Abril, assim, que era uma coisa que eu podia ter seguido uma carreira, entendeu? E aí abandonei por um trabalho que era de 1 mês. Era um trabalho para trabalhar num festival. E eu não sabia nem onde eu estava me metendo. Eu estava entrando como monitor, ganhando pouco, mas eu queria estar perto das pessoas que faziam cinema e conhecer as pessoas que faziam isso também, estar perto delas, enfim. Aí eu aceitei. Não foi uma decisão prática muito inteligente, porque logo o dinheiro acabou, então, assim, tinha meses que não tinha festival, então não tinha trabalho, né? Mas aí, por sorte também, eu consegui um trabalho na Cinemateca, que eu comecei também na monitoria, ou seja, recolhendo ingressos, essas coisas. E só que como eu gostava muito de cinema, e eu conversava muito com a diretora de difusão da Cinemateca sobre cinema, ela um dia falou para mim, Thiago, você não quer pegar 2 mostras que a gente tem aqui, cuidar delas? Então, na época, assim, eu sabia que era para não ganhar nada, que a Cinemateca já estava, isso era 2012, 2013, a Cinemateca já estava também num período ruim, a Cinemateca acho que nunca viveu um período bom, né? E aí, basicamente, não tinha quem fizesse. Ela me chamou para fazer, me convidou, e eu fiz a curadoria lá de 2 mostras que duraram 2, 3 anos, e eu fiquei lá trazendo o trabalho de novos diretores para a Cinemateca, né? Trabalhos de curtas e de longas. Então eu assistia muito filme, era uma alegria, assim, eu recebia as DVDs em casa e ficava assistindo tudo e selecionando para as mostras temáticas e tal. Então meu trabalho com cinema começou meio assim, na curadoria, mas eu sempre tive o sonho de fazer esse filme aí que eu fiz, lancei ano passado, que é o Barato de Iacanga, que foi o máximo a recepção do filme. A gente ganhou o Inédit, que é o Festival de Documentário Musical aí de São Paulo. A gente participou do É Tudo Verdade. A gente viajou para, sei lá, muitos países aí. Eu fui para Finlândia, não sei o que, Barcelona, um monte de lugar. E foi uma surpresa muito grande. O filme foi muito bem recebido. E a gente acabou indicado aí para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E também, assim, meu Deus do céu. Então, foi um projeto que surgiu na faculdade, tá? Então, se você tá aí na faculdade com vontade de fazer um filme, não perca a sua esperança, entendeu? Porque vai rolar, você pode fazer seu filme. E é meio piegas, mas eu acho que eu tenho que falar isso, porque tem muita gente que fica desmotivada, entendeu? Para fazer cinema no meio do curso, não sei o que. Fala, não conheço ninguém do cinema. Não tenho grana, não conheço... Eu sei o que é isso, entendeu? Mas rola. Você tem que acreditar, tem que correr atrás, você vai conseguir fazer. E aí a ideia surgiu na faculdade, então demorou 10 anos para esse filme ficar pronto, porque ele envolvia muita questão de direitos autorais, assim, envolvia a família de muita gente, de muitos artistas e tal. E eu nunca tinha feito um filme antes, né? Eu fiz durante a faculdade alguns curtas e tal, depois fiz outros, mas enfim, nenhum longa no currículo, na direção. Então, era já um problema também. Como é que você vai fazer um filme, Thiago, sobre um festival de música no Brasil, que é tipo Woodstock, com esse trilhão de grandes nomes da música brasileira, e como é que vão confiar em você para dirigir esse filme, entendeu? Sendo que você é um cara que ninguém conhece, que enfim, tá chegando aqui agora. Então é muita cara de pau.
eu vi uma pergunta no chat que é assim, que dica que você dá para quem está fazendo audiovisual? Para quem quer fazer, né, audiovisual? Eu acho que, assim, é muita cara de pau. Primeiro, você tem que correr atrás das pessoas que você admira, que você gosta, apresentar seu projeto para elas. Se elas gostarem do seu projeto, essas pessoas normalmente são muito legais. Elas vão te ajudar, vão te colocar em contato com alguma produtora, vão abraçar teu projeto, de repente. Então, é uma dica que eu dou, entendeu? Assim, não precisa, nesse momento, assim, eu preciso preparar uma apresentação, um keynote lindo, não sei o quê, para poder impressionar uma produtora. Primeiro, você tem que estar apaixonado pela ideia que você vai contar e conseguir apaixonar as outras pessoas também da tua ideia, entendeu? Contaminar as pessoas com a sua paixão, assim. É isso que você tem que fazer, né? Então, assim, a história é muito longa, o filme demorou 10 anos para ficar pronto, mas eu fiquei correndo atrás e rolou. E aí, que dica que eu dou para... porque eu tenho que chamar um vídeo aqui, aí eu estou tentando contextualizar para vocês o vídeo. Esse vídeo que eu separei para mostrar para vocês é um trecho desse documentário, O Barato de Iacanga, e é para falar sobre entrevista. O Piero, no começo, falou sobre essa coisa da cabeça falante. E é o formato clássico de entrevista em documentário, né? Que nem eu tô aqui, você tem uma cabeça aqui tal, à esquerda ou à direita do quadro, conversando com alguém que está fora, e é isso, uma entrevista clássica, assim, né? De cabeça falante. Então, eu tento fugir um pouco disso, não é fácil, esse era meu primeiro filme também, então eu tinha uma dificuldade, primeiro, com a narrativa. A plástica, ficou para outro projeto, sabe? A plástica do meu filme, ela é uma junção de vários formatos diferentes. Como esse filme começou há 10 anos atrás, tem material em Super 8, material em VHS, material... Como é um filme de arquivo também, então tem muitos formatos diferentes de arquivo, né? Como eu falei, o VHS, o Super 8, o Matic 16mm, entendeu? E os formatos digitais para algumas entrevistas. Então, a estética do filme era uma bagunça. O que eu tinha que arrumar era a maneira de falar com os entrevistados, eu tinha que descobrir uma prática, né? Eu tinha que descobrir uma técnica para falar com essas pessoas, para que surgissem coisas interessantes no filme, para que o filme fosse espontâneo, que tudo que eu conseguisse filmar a verdade daquele momento, que eu conseguisse capturar aquela verdade daquele momento em que eu estava com a outra pessoa, conversando com ela e trocando com ela. Então, uma dica que eu dou é não revelar muito para o seu entrevistado o que você vai falar, esse negócio que a gente tem muito no jornalismo, vou mandar a pauta para você, entendeu? Tenta não fazer isso no documentário, acho muito importante. E o menos que você souber da pessoa é melhor, sabe? Saiba o essencial daquele seu entrevistado, qual papel ele cumpriu naquele tema do teu filme, enfim, qual que foi a função dele mais ou menos, para você, com ele, descobrir as coisas. E por que isso? Porque ninguém conta a mesma história do mesmo jeito 2 vezes. E a primeira vez é sempre a melhor de todas. Então, guarda tudo para a hora que a câmera estiver rodando. Essa é uma dica que eu dou. Então, o vídeo que eu vou passar é um trecho em que eu confronto um personagem com um material de arquivo. Ele nunca tinha visto isso aí. Vou explicar. Esse cara é o Cláudio Prado, ele é um produtor cultural brasileiro super importante, e ele foi um dos produtores desse festival de música, que é o tema do meu documentário. Ele, 40 anos atrás, ele apresentou esse festival no palco, né? Ele estava lá com o microfone apresentando as bandas e mandando recados e tudo mais. E 40 anos depois, né? Esse festival é de 1975, então quase 40 anos depois, eu volto para falar com ele e mostro para ele a voz dele pela primeira vez. Ele nem sabia que esse material existia, então ele está se ouvindo pela primeira vez depois de todos esses anos. Então vamos ver como foi a reação dele, que foi espontânea lá da hora. Coisas absolutamente anormais, porque aconteceu o tempo todo. As histórias do povo que não ia para esses lugares e nunca mais voltava, tomava ácido e ficava
doidão pro resto da vida, acontecendo em todos os festivais, né? E Wilsinho aparecer em frente ao palco, falar com Black Sabbath. Barraca de Calistractus avisa que canja vai ser servida às 2 da matina. Que doideira. Laís, procurar amigos que estiveram com você aqui ontem na portaria do palco. Recado de urgência da família. Gente, as famílias procurando Luiz as pessoas. espera novo baterista do Ursa Maior. Necessito muito do óculos, espero na frente do palco. Serviços de achados e perdidos, a porra do negócio lá, todo. Bilhetinhos lá no centro, lá de informações, faz favor. Nilo, comparecer com folha astral na cantina do Peninha. Cantina do Peninha. E a turma passando o som atrás, que ótimo isso. O espetáculo parou muito poucas vezes, parou de ter música, né? Parava-se às 4 da manhã e recomeçava às 9 da manhã, entendeu? Já tinha um tarado lá querendo tocar, entendeu? A gente tinha que acordar e sair correndo atrás do prejuízo. Vocês vão curtir um sonzinho agora e a gente vai dormir um pouquinho. Uma fitinha para curtir o nascer do sol. Quem que tá cantando? Sou eu, né? Sou eu que tô cantando? Vamos ficar numa boa, pessoal, legal, curtir o amanhecer do sol. Gente, que barato, que coisa mais engraçada isso aqui. Então, alô. Teve um problema aí de sincronia, tá? Eu não editei o filme assim. Mas, enfim, a ideia aqui de mostrar esse trecho era para falar sobre isso, sobre você não preparar o seu entrevistado. Então, isso vai te separar também do jornalismo, tá? Então, você consegue um diferencial aí na entrevista, não falando com a pessoa antes, não passando a pauta, e, claro, se você puder trabalhar com mais de uma câmera, se você puder pensar num dispositivo de como movimentar a câmera e por quê, é sempre importante. E eu não sei, eu acho que eu falei que ia falar menos, mas pelo jeito eu falei muito. E vamos para as perguntas aí, vamos conversar com vocês. O que eu não disse aqui na apresentação, eu digo depois, falando aí com vocês. Não estou ouvindo. Estava mutado aqui, desculpa. Isso. Parabéns aí, Thiago. Super documentário. Esse momento é bem engraçado. Ele pergunta assim, quem está cantando, né? Ele nem lembra que era ele mesmo que estava cantando a música do Cobertor Paraíba, né? Isso é uma coisa que eu fiz muito durante o filme, assim, não existem outras reações e tal, com outros personagens. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É você capturar a coisa lá do momento, porque qual é a graça de você combinar com o entrevistado? Agora você fala isso. Ou não, agora eu vou te perguntar tal coisa. Aí você, né, o que você está fazendo ali? Você não está fazendo... Perde a espontaneidade ali do momento e também toda a carga de informação que vem junto, né? Sim. Sim. Bom, e existe uma escola disso, né? Tantos documentaristas fazem isso, já fizeram isso antes, né? O próprio Marcelo Machado, que eu acho que no documentário musical, ele que marcou esse ponto, né? Que foi de confrontar o Caetano e o Gil com material de arquivo, enfim. E aí, recentemente, o Renato Terra, que é um jornalista, é um grande jornalista que trabalha lá no programa do Bial, né? E ele é documentarista também, junto com o Ricardo Calil. E eles dirigiram agora o Narciso em Férias. E eles fazem a mesma coisa. Pegam uma revista, que é uma revista que o Caetano leu quando estava preso, e mostra para ele de surpresa, nada combinado e tal. E você tem ali o melhor momento do filme, entendeu? É verdade. Então, eu lembro do Cabra Marcado para Morrer também, né? O Ricardo Coutinho também coloca, né? Trechos do filme que ele gravou com o pessoal ali, para o pessoal assistir e tal, né? Sim, e aí ele vai captando a reação das pessoas assistindo, elas mesmas ali, 30 anos atrás, 40. É muito legal esse efeito, né? De espontaneidade ali, né? Sim. Mas legal. Bom,
vocês estão acompanhando aqui, né, o chat, a gente tem várias perguntas aqui, e eu ia sugerir, como as perguntas elas estão assim, para todos, assim, né, não tem uma ou outra apenas que está mais direcionada, e eu ia sugerir para que a gente fizesse uma rodada assim, de bate-papo, né, a gente joga um tema, e aí vocês vão participando, vão falando, a gente vai, né, interagindo e tal, para quebrar um pouco esse modelo jornalístico de entrevista, aí, já que o Thiago tocou nesse ponto, né? Vamos quebrar um pouquinho. Iremos adorar, subverter as regras com a gente mesmo. Maravilha. Bom, então aqui, lá atrás, tem uma pergunta, né, ali deixa eu ver aqui da Gabriela, eu acho que você já respondeu, né, Pedro, da Marielle, né? Sim. Da Gabi, você já respondeu. Aí tem uma pergunta que eu acho super interessante, que vocês podiam comentar, que é da Karina Gonçalves. Ela pergunta: quais as diferenças que vocês percebem na produção audiovisual do documentário para a reportagem televisiva? Tá aí, ó, a Karininha aí, e a pergunta dela. A gente já começou nesse assunto, né? Já que a gente já entrou nesse assunto, vamos em frente, né? Começar aí com o Piero, pode ser? Boa. Vamos começar, eu vou juntar a pergunta dela com uma pergunta muito bacana da Duda Smilari também. Eu vou usar a pergunta da Duda para responder a Karina. Boa. A Duda perguntou se o documentário narrado a partir da perspectiva do diretor, e ela cita o Democracia em Vertigem, ele é mais suscetível a críticas negativas por explorar um lado mais pessoal sobre os acontecimentos históricos. Eu juntando as duas perguntas, eu acho que a principal diferença entre o documentário e a reportagem é que a subjetividade no documentário, né, que no meu livro eu chamo de ficcionalidade, né, que é a mesma coisa da subjetividade, ela tende a existir menos na reportagem, né? Então, eu não posso, num texto jornalístico, numa reportagem para Globo, para o SBT, para Abril, para a Folha, para o Estadão, eu não posso colocar ali a minha opinião, eu não posso colocar ali, digamos assim, as minhas impressões sobre o que está acontecendo, a não ser que aquilo seja factualmente importante, enquanto que no documentário eu posso, de diversas maneiras, né, como a Petra Costa faz no Democracia em Vertigem, como o próprio Thiago faz no Barato de Iacanga. Eu nunca falei que o Thiago na minha vida, mas tem várias coisas que eu vi que ele fez no filme ali, que eu já crio na minha cabeça, pô, quem é o Thiago? Né, eu acho que dá pra... A gente que já trabalha com documentário, você começa a sacar muitas coisas pessoais do diretor ou da diretora no filme que eles estão fazendo, né? Porque eu acho que isso é o grande barato, né? Agora, a Duda fala de crítica negativa, e assim, eu não acho isso necessariamente negativo, né? Eu acho que a gente tem que separar, na verdade, gosto de análise crítica, né? Muitas pessoas que criticaram, que não gostaram do Democracia em Vertigem, falaram assim, mas ela é petista. Eu falei, pô, mas ela falou isso no começo do filme. Ela disse quem ela era, quem é a família dela, de onde ela veio, o que ela quer, o que ela não quer. Isso está tudo explicado, aliás, didaticamente, no início do filme. Então, assim, não tem como você falar que você não gostou do filme porque ela é petista, ou porque ela é de esquerda, ou porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ela diz isso, aliás, num exercício que eu acho até de honestidade, que geralmente o documentarista não tem que ter. Eu não preciso, no início do meu filme, como o Thiago não faz isso no Barato de Iacanga, ele não precisa explicar lá no começo do filme porque ele está fazendo o filme, quem ele é, de onde ele veio. Mas se ele quisesse ter feito isso, seria interessante. Então, eu acho que o documentário ele acaba sendo muito mais espontâneo e eu digo que isso é positivo, eu acho isso bacana. Essa coisa do texto da reportagem robótico, eu acho que ele é ruim para o próprio jornalismo, né? Porque eu acho que imparcialidade não existe, é um mito que a gente tem que combater, né? A imparcialidade no jornalismo, ela não existe. O jornalista ele tem que ser isento e ele tem que ser honesto, né? Isso é fato. Agora, imparcial, nem meu cachorro é imparcial comigo, eu dou comida para ele todo dia, ele não sai de perto de mim. Se meu cachorro não consegue ser imparcial comigo, como é que eu, jornalista, vou conseguir? Sei lá, acho que é mais ou menos isso. Thiago, você quer complementar? Quero comentar. Eu acredito que sim, você está mais sujeito à crítica negativa se você narrar o seu filme. Primeiro, porque muita gente vai te considerar ególatra, entendeu? Você quer aparecer.
É o diretor que quer aparecer, ou a diretora que quer aparecer, quer ser maior do que o filme, quer ser maior do que o assunto e tal. Agora, tem casos e casos. Tem documentaristas que já são personagens dos seus filmes. A própria Petra, se você pegar toda a filmografia dela, ela é essa pessoa. Todos os filmes dela, ela começou com Helena, que é um filme sobre a irmã dela. Então, ela tá na primeira pessoa narrando, entendeu? E ela faz isso em todos os filmes. Tem um, que é um filme que já beira a ficção, que ela fez, o Homem e a Gaivota, e ela não narra, entendeu? Mas ali é porque ela tá trabalhando com a Lia Globe, com outra diretora, e aí são duas vozes. E aí a voz de um diretor, ela não é só a voz da narração, entendeu? É a maneira de você escolher filmar uma cena, é a maneira de você escolher montar um filme, montar um depoimento com outro, ressignificar uma imagem, colocando música ali, ou se não, a voz de um aproximada com a imagem do outro, ou se não, colocar uma imagem que é um contexto X com outra imagem de um contexto Y, e subverter um pouco essa ordem clássica de como você organizaria essas imagens e desorganizá-las, entendeu? Isso aí você já está pondo a sua voz no filme, né? E se você... Eu acredito também que existem histórias que têm a necessidade de ter voz, sabe? Que você tem a necessidade... Cada filme pede uma coisa. O meu filme, assim, ele pedia que eu contasse uma história. Eu não era importante nessa história porque eu não tive papel nenhum nessa história. Então, eu não vivi essa história, eu não estava perto dessa história. Então, achei que eu não cabia no filme, né? Então, os protagonistas da história, para mim, contam essa história e eu estava feliz com isso. Agora, tem outros filmes que pedem isso. Se você vê, por exemplo, o filme do Marcelo Gomes agora, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É uma história que ele viveu, de uma cidade que ele conheceu, que ele passou com o pai dele, né, onde todo mundo hoje trabalha com jeans e tal. Se ele fizesse um filme que ele não fosse personagem, seria um outro filme. O diretor ali é um personagem. Ele entrega a câmera para os personagens, para que os personagens retratassem a realidade deles. Então ele faz essa troca durante o filme. Então, assim, tem filmes que pedem isso. Não tenha medo de ser criticado por narrar o seu filme, se você achar que o seu filme pede isso, entendeu? Só tenha certeza de tomar a atitude certa. Eu acho que é isso. Maravilha. Thiago, antes de passar a bola para a Clarinha, eu vou ler aqui um comentário do professor Hugo Harris, né? Falando, era para o Piero, mas eu já passo para a Clara também, porque eu acho que ela tem total condição também de falar, é a respeito da utilização da subjetividade, né? Então, tem alguns que acreditam que se os documentaristas utilizam muita subjetividade, eles acabam perdendo a credibilidade, tá? E isso, segundo ele, é um dilema aí que é do jornalista e tal, que trabalha com documentário. Carinha, o que você acha disso? Está dentro aí, já que a gente está falando um pouco dessas linguagens, do jornalismo, do documentário, né? E também a utilização do estilo do diretor aí na sua produção, como é que você trabalha essas questões aí na sua produção? Acho que a gente, bacana no documentário é que os meninos falaram muito bem do formato, assim, então, enquanto na produção jornalística ali eu tenho que seguir responder as perguntas certinhas, no documentário eu posso contar a história da maneira como eu quiser, da maneira livre que eu quiser, só que eu acho que depende, né, depende muito, assim, eu acho que tem a subjetividade, mas eu vejo aqui um pouco do nosso lado, assim, a gente faz muito, a gente aplica o estilo documentário em vídeos, às vezes, que são contratados por pessoas, né, por empresas, assim. Então, também não dá para a gente, às vezes, você vai contar uma história que tem um lado, né, não necessariamente eu vou contar a história do meu lado, né, eu posso contar a história do meu jeito, mas não necessariamente é a minha visão. Então, eu acho que tem muito de você, no meu caso, aqui, da gente entender o briefing, entender o que a gente vai passar com aquele documentário, com aquele vídeo documental, e porque não é totalmente a minha visão, não da forma que eu trabalho, tipo assim, né, da forma da produtora que a gente trabalha. Então, eu acho que é isso, não sei se expliquei, ficou claro, mas... Legal. O Vinícius, acho que tem umas perguntas aí, né, Vinícius? Você separou? Tem sim, é isso. A gente tem algumas perguntas chegando aqui interessantes, né?
tem uma aqui da Júlia Freitas, que ela já fez faz algum tempo, que está falando, na verdade, a respeito de mídias assim, alternativas e que a gente sabe que estão ganhando muita importância, né? Então, ela pergunta aqui, direcionada enfim, a quem quiser responder primeiro, os outros podem comentar também, né? Vocês já produziram websérie documental? Alguma dica para esse tipo de criação? Pode falar. Eu já produzi uma websérie. Na verdade, não produzi, trabalhei nela fazendo pesquisa de personagem. E que dica que eu daria para fazer websérie documental? Bom, é como qualquer outra série, a questão é que o formato é para web, então normalmente tem que ser curto, né? As pessoas não passam muito tempo assistindo as coisas. Hoje existe uma subversão um pouco dessa lógica, mas se você vai postar no Facebook, é bom que seja rápido. E como eu trabalhei com pesquisa de personagem, acho que minha experiência é muito específica, eu não tenho muito o que agregar nessa resposta. Thiago, pode falar, Pedro. Não, pode falar? Quer falar, Clara? Eu pode falar, eu falo na sequência. Bem rapidinho, a gente fez aqui uma produtora que, na verdade, foi, depois de atendendo muito tempo, enfim, empresas e pessoas e tudo mais, a gente quis, em 2017, criar uma websérie nossa, que foi Vidas em Transição. Foi bem na época da crise brasileira, que todo mundo ficou desempregado, e a gente entrevistou 6 personagens que perderam seus empregos. Então, a gente queria saber como é que estava sendo essa vida de transição deles, né? O símbolo da série era uma cadeira, as pessoas andavam na rua com essa cadeira, sentavam a cadeira na calçada, como se elas estivessem assumindo uma nova posição na vida. Porque quando você está numa empresa, tem essa coisa da cadeira que você ocupa, se você é o diretor, se você, enfim, é o subordinado. Então, a gente pegou a cadeira muito como símbolo, assim. E para a gente, mais legal de ter uma série documental foi fazer do nosso jeito, do jeito que a gente queria, do começo ao fim. Não digo que teve muita subjetividade, porque a gente deixou muito livre para a boca dos entrevistados falarem, eles bem entenderem, a gente não quis puxar para nenhum lado, assim. E a dica que eu daria é, assim, faz o que mais você tem vontade. Assim, pega aquele formato que talvez nenhuma pessoa aprovaria ou colocaria dinheiro naquela ideia e faz do seu jeito. Né? Isso eu acho que é a dica que eu daria. Aliás, essa série que a Clara falou, ela é bem legal. Eu lembro de ter assistido ela. Eu não sei se ela tem o link. Depois ela manda aqui no chat para vocês assistirem. Vale a pena ver, é bem interessante. Eu acho que essa questão das webséries, acho que se a gente tivesse dicas, né, do que fazer, Thiago e Clara, a gente estava milionário já. Mas eu talvez tenha uma dica do que não fazer. Eu acho que, principalmente para vocês, alunos e alunas, é importante a gente saber o que não fazer. O que fazer a gente nunca vai saber. Toda vez que eu crio um projeto novo, eu não tinha a menor ideia do que ia sair no meu livro, eu não tinha a menor ideia do que ia sair no meu filme sobre a Marielle, mas eu sempre soube o que eu não queria fazer. Então eu acho que a gente saber o que não fazer é importante. Rola uma discussão muito grande sobre websérie, e principalmente sobre série, sobre produto seriado, não importa se é Netflix, não importa se é YouTube, não importa onde seja a plataforma, que é o seguinte, que é você criar 10, 12 episódios, que seja, de um material que não se sustenta para ter tudo isso, né? Então hoje as pessoas, elas estão construindo um longo filme de 5, 6 horas e estão picotando esse filme em pedaços menores para literalmente enrolar o espectador, né? Então se você assiste, eu comecei a ver uma série agora, essa semana com a minha esposa, que eu não tinha visto, que é The Crown, e eu tô achando um roteiro magnífico dessa série, é Netflix, quem puder assistir, porque é uma série, eu tô na primeira temporada, no fim da primeira temporada ainda, mas existe na série um arco dramático, né? Os episódios, apesar de serem independentes entre si, de terem início, meio e fim cada um, existe ali um arco dramático que, conforme você vai assistindo, ele vai evoluindo. Agora, o que acontece hoje no mercado, muitas vezes, é a pessoa formatar uma série, ainda mais série documental, como o Wild Wild Country, por exemplo, que, o Wild Wild Country você podia ter feito um belo documentário de 90 minutos, 120 minutos. As pessoas esticam aquilo ao máximo, enchem linguiça ali, carregam de material, de bastidores, que o Thiago deve ter um monte do filme dele que não entrou no filme. Aí a pessoa fala, vamos fazer uma série
e aí aquilo acaba ficando muito chato, as pessoas não conseguem ver. Então acho que era basicamente isso. E só sobre o que o Hugo falou, eu concordo com o Hugo e discordo dessa questão de que a subjetividade perde credibilidade, e eu diria até que é a subjetividade que pode salvar o jornalismo brasileiro. Porque o jornalismo brasileiro, principalmente o telejornalismo, ele ainda está mais preocupado com gravata, com roupa, com cor de esmalte das mulheres. Algumas emissoras ainda proíbem esmalte vermelho para mulher. Então eu acho que a pandemia, ela meio que chacoalhou isso. Porque na pandemia as pessoas perceberam que a qualidade da imagem, se o cara tá de gravata ou não, se a mulher tá com a unha roxa, vermelha, azul, rosa, amarela, não importa, não vai fazer diferença nenhuma, que o que importa é o conteúdo, né? Para mim, o que perde credibilidade no jornalismo é apresentador fazer piadinha racista, homem assediar sexualmente ou moralmente mulher. Então isso faz o jornalista perder credibilidade. Eu acho que a subjetividade não. A subjetividade é válida, né? Eu acho que a gente tem que ser cada vez menos robô, aquele padrão Cid Moreira, né? Acho que isso já era, né? Isso já está superado. E a gente tem que cada vez mais colocar a nossa subjetividade naquela história que a gente conta. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas que, na verdade, foi feita por vários. Eu vou tentar juntar aqui as perguntas do Leonardo, né, da Laís, também que perguntou aqui embaixo, e tentar fazer uma pergunta assim, quais são as dicas, né? Não quer saber, né? Para você poder entrar nesse mercado do audiovisual, ou até mesmo realizar antes de entrar no mercado, mas até mesmo realizar um produto audiovisual, um documentário, no caso, com baixo custo, né? E aí você utilizar essa produção aí para entrar no mercado. É necessário isso? Você ter uma produção anteriormente, ou você com um bom roteiro, ou com uma boa ideia, bater na porta das produtoras? Quais as dicas que você dão para eles para começar a entrar nesse mercado que vocês já estão? Bom, a gente, aqui na produtora, a gente sempre trabalhou com a equipe muito enxuta, assim, desde o começo, sabe? E até aconteceu uma coisa engraçada na semana passada, a gente foi gravar um curso online, e aí eu estava na câmera, estava dirigindo, e aí o meu assistente estava fazendo áudio e também montou todo o set, e a hora que terminou eu peguei o material, loguei, e aí tinha uma diretora de TV no set, ela virou para mim e perguntou, nossa, mas você e ele, vocês logam também? E aí você dirige também? Você filma também? E aí eu falei para ela, nossa, pra gente isso é tão normal, assim, é uma coisa que hoje em dia eu acho que você consegue fazer muita coisa e às vezes com pouca gente. Claro que seria o mundo ideal você ter nas suas produções um assistente de produção, um operador, assistente do diretor e por aí vai, contra-regra, eletricista, mas às vezes é você e o seu amigo, é você e um outro cinegrafista que está do seu lado a fim de fazer acontecer. Então, acho que comece começando, assim, comece sem pensar que você vai ganhar dinheiro no começo, então é meio que se arriscando e sabendo que você pode depois continuar por muito tempo em produção enxuta, e nem por isso o trabalho vai ser menor ou vai ser pior. Eu acho que pense em fazer o trabalho feito com pouco, assim, e acho que hoje com a tecnologia que a gente tem, tanto de celular quanto de câmeras, dá para você fazer filmes lindos e com uma câmera na mão, realmente, assim, sabe? De fato. Legal. Thiago, quer dar a dica para o pessoal? Então, esse lance aí, as próprias custas SA, né? Eu comecei assim, eu acho que todo mundo tem que começar assim. Você tem que pegar a câmera que está disponível e encaixar teu projeto nela, entendeu? Não fica esperando que você consiga encaixar a melhor câmera no teu projeto, entendeu? Se você ficar esperando, normalmente documentário está falando de coisas que estão acontecendo, né, muitas vezes. Então, às vezes a coisa acontece e aí você não registrou, você não fez, você ia recolher o depoimento de alguém, essa pessoa não está mais disponível. Então, assim, a melhor coisa que eu falo comece agora. Então, se você, hoje, é muito melhor do que 10 anos atrás, tem celulares aí com qualidade 4K, entendeu? Pode não ser barato, mas você tem um amigo, às vezes, que tem, entendeu?
Então, vai atrás desse amigo que tem um celular 4K, entendeu? Ou alguém que tem uma câmera dessas fotográficas aí, da Canon, da Nikon, entendeu? Algumas conseguem um resultado muito bom dependendo do que você quiser. Se você quiser fazer em estúdio, com ambiente controlado, você consegue um resultado muito bom com algumas câmeras, dessas que não são profissionais. Então, por exemplo, o Barato de Iacanga é um filme feito com câmeras semi-profissionais. Assim, todo o filme. Eu não estou trabalhando com Alexa, eu não estou trabalhando com Red, eu não estou trabalhando com nada disso. Então, assim, o que eu tenho ali é uma história. Se você quer contar uma história e a tua barreira é eu quero uma Alexa, então você está ferrado, assim. Você não vai contar essa história por enquanto. Num primeiro filme, a não ser que você seja multimilionário, você não vai conseguir fazer, né, com esse look que você quer, né, hollywoodiano, entendeu? Então, bem-vindo à realidade do documentário brasileiro, que é isso aí. E isso que o Thiago falou é bem importante, viu, galera? Porque eu acho que a preocupação maior, ela nunca deve ser a qualidade técnica. Isso não significa que a gente tem que fazer qualquer coisa horrorosa por aí, escura, sem iluminação, não é isso. Não. Mas eu acho que a qualidade técnica, a não ser que a gente esteja fazendo um trabalho para National Geographic, por exemplo, ela não deve ser o nosso principal foco. O principal foco é o que o Thiago falou. É a história, é a narrativa e, principalmente, é a maneira como a gente vai contar aquela história. Né? Porque só o fato do Thiago, no filme dele, por exemplo, tá na Netflix, vocês podem assistir, ele tirar as pessoas da cadeira e tirar aquelas pessoas do lugar comum, naquela cena que ele mostrou, ele faz o cara ouvir. Isso é muito importante, porque ele teve essa ideia. Só ele pode ter feito isso, né? Que é o que vai fazer o filme diferente. Porque todo mundo pode contar a história do festival lá de Águas Claras, mas da maneira como ele fez no filme, só ele pôde contar. E eu acho que uma coisa importante, eu até pedi pra galera postar o link para vocês, o documentário, ele custa menos do que um filme de ficção. Então, historicamente, ele é mais barato de ser produzido. Eu escrevi um artigo para o Le Monde Diplomatique, faz uma semana, uns 10 dias mais ou menos, em que eu discuto justamente isso, né? O documentário como potência de agir. Por quê? Porque a gente está num cenário hoje no Brasil em que você tem praticamente 0 editais. A gente teve os editais agora da Lei Aldir Blanc, mas se você não tem produtora com experiência, se você não tem participação em festival, eu entrei para olhar os editais, você não vai conseguir ser contemplado. Então esses editais da Lei Aldir Blanc, que eu acho que são importantes, tem que ter, eles vão privilegiar quem já tem uma experiência. Né? Se você não tem, você não vai conseguir. Então onde você vai conseguir a grana? Né? Ou batendo na porta de uma produtora maior, ou às vezes batendo na porta de uma empresa. Pô, você precisa fazer um documentário igual o Thiago, lá em Águas Claras. Pô, vai lá na empresa de ônibus, sei lá eu que empresa, não sei se é a 1001 que vai até Águas Claras, sei lá eu, mas vai lá na rodoviária, vai no Tietê aqui, vê se a empresa não te dá a passagem de graça. Às vezes você não precisa pedir o dinheiro, você precisa fazer um documentário na Argentina. Pô, vai lá no aeroporto, tenta negociar uma parceria com a empresa aérea, né? Às vezes você consegue fazer essas permutas para pagar transporte, para pagar alimentação, pagar estadia, que é muito importante. Às vezes você não ganha dinheiro para fazer o seu filme, mas você também não gasta, né? E evidentemente que a tua parte você também não vai ganhar, né? Você abre mão do teu honorário ali, muitas vezes como diretor, como roteirista. E é o que a Clara falou, né? Eu nunca consegui gravar absolutamente nada em 10 anos que eu tenho a minha produtora com monitor. Eu adoraria ter um monitor ali de 20 polegadas, bacana, fiel à minha imagem. Um dia eu estava gravando uma campanha publicitária que foi ao ar na Globo, em 4K. Veio um cara do meu lado e falou assim, pô, velho, você tá gravando sem monitor? Como é que você vai saber? Eu falei, cara, eu tenho que confiar no meu trabalho e no trabalho do meu fotógrafo. Porque, assim, se eu tivesse mais grana, eu teria monitor, eu teria uma equipe gigantesca, mas não é a realidade do mercado. Não né? é a realidade. Então eu acho que é isso, a gente tem que saber lidar com essas adversidades. E por isso que eu acho que o documentário, ele tem tudo para puxar um novo movimento de renascimento do cinema brasileiro. Né? Justamente dessas produções sem grana, nessas produções que você vai ter N dificuldades, mas você vai lá e vai conseguir fazer, né? Então eu acho isso muito importante e volta a questão da subjetividade, né? Porque ali você tem uma história forte por trás, é você ali, por mais que você não seja o personagem, que é o caso do Thiago no Barato de Iacanga, mas ele é importante pro filme, para a maneira como ele conta a história, enfim. Então eu acho que o documentário é algo que ainda vai fazer o Brasil voltar a ser referência no cinema no mundo inteiro. Ô Piero, mas aí tem, acho que uma coisa que também, para não deixar as pessoas loucas aí, atrás de
da escola Zé do Caixão de fazer cinema, que você vai no açougue, pede dinheiro. Não fique louco fazendo essas coisas, não é assim também. Uma coisa que eu acho importante, se você tem um projeto bom, que você acredita nele, muita gente tem ideia, entendeu? Muita gente tem ideia, aí você precisa ter alguma coisa de diferencial. Se, por exemplo, eu quero fazer um filme, sei lá, do Roberto Carlos. Vamos supor que seja fácil fazer um filme do Roberto Carlos. Aí, então eu tenho um monte de arquivo do Roberto Carlos. Eu estou há 2 anos atrás de material, eu conversei com fotógrafos, eu fui atrás da família, eu consegui um monte de material, tudo independente, entendeu? Só você, um telefone e e-mail, tá? Você não precisa de produtora nesse momento. Então você vai lá, você corre atrás de algum diferencial. Você vai falar, pô, então, eu tenho tudo isso aqui de material de arquivo, por exemplo. No caso do Iacanga, eu tinha juntado um monte de material de arquivo. Então, esse material era exclusivo meu. Então, assim, essa ideia não era para outra pessoa fazer. Era uma ideia que eu tinha que fazer, porque eu tinha reunido o material. Então, pensa um pouco nisso, assim. Se a tua ideia, por que você que tem que contar essa história? Porque eu sou filho da mulher que é protagonista do filme. E ela fez isso, e eu tenho tudo isso aqui de material. Ou se não, porque eu vivi isso, e eu filmei isso, entendeu? Então tem um diferencial, porque a ideia, assim, eu quero fazer um filme do Seu Jorge, porque eu quero fazer, entendeu? E aí, calma. Você já tem algum contato, você conhece o Seu Jorge, você conversou com alguém, você tem algum material exclusivo. Procura esse seu diferencial, porque aí, quando você bater na porta de uma produtora, você não é mais só uma ideia. Você é uma ideia com um pacote completo. Quer dizer, você tem uma caixa cheia de arquivo, você tem um celular cheio de contatos, entendeu? Você tem que fuçar sozinho aí atrás fazer essa pré-produção por conta. Se você fizer isso, eu tenho certeza que uma produtora vai abraçar seu projeto. Pode não ser a primeira, entendeu? Pode não ser a primeira, você vai bater aí numas portas e tal, mas não desiste, porque em algum momento vai aparecer alguém, principalmente, procure uma produtora que tem um perfil do seu projeto, entendeu? Conheça o mercado, né? Tiago, pelo que eu estou dizendo, talvez falar que o mais importante do que a câmera que você tem na mão é a ideia. Não só a ideia, mas o cabeça, diferencial dessa ideia. Quer dizer, por que eu tenho que contar isso? Você tem que convencer as pessoas que você é a pessoa certa para fazer esse filme. Porque a ideia é o que eu disse, todo mundo tem. Todo mundo quer fazer um filme do Seu Jorge, todo mundo quer fazer um filme do Roberto Carlos, entendeu? Então você tem que ter um diferencial do porquê que você tem que fazer. E aí você tem que quebrar sua cabeça, ir atrás de algumas pessoas, fazer a sua pré-produção aí, para quando você chegar em alguém, fala, pô, qual produtora aí do mercado brasileiro que faz documentário musical, que eu gosto, que eu assisti, que eu gosto? Tem essa. Bom, vou mandar um e-mail para essa produtora. E aí vou dizer, tem um projeto assim, sobre esse músico, e eu reuni tudo isso aqui de material, são tantas horas de material, porque eu fui caçando, eu fui atrás dos fotógrafos, liguei para a família, entendeu? É possível fazer isso. As pessoas têm que perder um pouco do medo de mandar e-mail e de bater o telefone, entendeu? O não a gente já tem, né, Tiago? Eu acho isso importante, essa questão do medo. O não você já tem. E já que o Vinícius falou uma frase do Glauber, né, mais vale a questão da ideia da cabeça, a Duda Smilari tinha feito uma pergunta aqui, ainda sobre a densidade, da subjetividade, ela fala do Glauber Rocha, né, se a visão pessoal do próprio diretor em relação à cultura brasileira. O Glauber tem uma história bacana em cima disso que o Thiago está falando, que é o seguinte, ele tem um curta chamado Maranhão 66, que está no YouTube, vocês conseguem achar, um curta de 20 minutinhos, 15 minutinhos, aliás, é excelente para quem está fazendo TCC, porque você vê que você consegue contar uma boa história em 15 minutos. Que o que eu sei que tem de aluno que às vezes reclama, mas 15 minutos é pouco. Não é pouco, não. Você consegue contar uma boa história. O que aconteceu? O pai do Glauber era amigo do Sarney. A gente já estava na ditadura militar. O Sarney tomou posse como prefeito biônico de São Luís. E aí o Sarney liga pro Glauber, o Glauber já tinha lançado o Barra Vento, já era um cineasta, né, que estava despontando, e fala assim, porra, Glauber, você não quer gravar o meu comício de posse? O Glauber virou e falou, claro, tô indo para aí agora. E o pai era amigo do Sarney, ele já tinha, né, e foi para lá. O que aconteceu? Ele gravou o comício, ele percebeu que aquele comício, como boa parte dos comícios de políticos no Brasil, era uma balela, porque tudo que o Sarney falava ali, bastava ele virar a esquina em São Luís, que ele via que era tudo mentira, que não era nada daquilo, que São Luís é uma das cidades mais desiguais do Brasil, que você tem essa coisa da riqueza e da pobreza lado a lado.
E aí ele resolve fazer um filme, nesses 15 minutinhos, em que ele mostra o discurso quase na íntegra do Sarney. Enquanto o Sarney está falando, a câmera se afasta do Sarney e começa a mostrar as mazelas ali da cidade. Claro que o Sarney ficou puto da vida, não usou aquele material do Glauber. Esse filme, durante quase toda a ditadura militar, ficou escondido, poucas pessoas viram. E na época da redemocratização, um pouco antes do Glauber morrer, esse filme é divulgado, ele está inclusive na Cinemateca, os originais dele, e é um exemplo de que só o Glauber poderia fazer aquele filme. Porque na ditadura militar, o Sarney não iria autorizar ninguém a ficar do lado dele com uma câmera para gravar aquilo. Ele só autorizou o Glauber porque o Glauber era filho de um amigo dele. Então, às vezes é isso, sabe? Da gente aproveitar o momento. O Glauber já falou várias vezes, eu nunca jamais imaginei que faria aquele filme, mas ele fez, porque a oportunidade surgiu e é o que o Thiago falou. Só ele podia fazer aquele filme, mais ninguém podia fazer aquele filme. E só você pode fazer seu filme, hein, cara? Ou moça, ou queride. Entendeu? Você tem que acreditar nisso e correr atrás do teu diferencial. Se você quer muito contar essa história, essa sua paixão vai contaminar as outras pessoas também. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, vocês falaram das produtoras, né, que têm interesse também em receber propostas. O que as produtoras gostam de receber, assim, o que elas querem, pegue as mãos delas, assim, um filme pronto, um bom roteiro, uma boa ideia escrita, o que eles têm que levar para as produtoras? Bom, posso começar? Pode começar, bora lá. Eu acho que, assim, depende muito da produtora. Se é uma produtora pequena, se é uma produtora jovem, se é uma produtora grande, entendeu? Depende muito. Mas, principalmente, as produtoras gostam de receber conteúdo que tem a ver com elas. Então, é como os canais, né? Os canais também gostam de receber projetos que tenham a ver com eles. Quer dizer, você não vai chegar na Globo News para falar de um projeto, sei lá, que não tem nada a ver com o perfil da Globo News. Você não vai chegar no Canal Brasil para fazer um filme internacional, entendeu? É meio isso. Então, saiba do mercado, conheça o mercado, quem são os players, quem são as pessoas que trabalham na produtora, qual é o trabalho delas, os filmes que elas já produziram, já fizeram. Porque você tendo esse conhecimento, você vai saber que aquela pessoa pode gostar do teu projeto, sabe? Então, esse cara faz documentários em tribos indígenas e o meu documentário é sobre uma tribo indígena e essa pessoa, no mínimo, vai ter dicas para te dar, entendeu? No mínimo, você vai aprender com ela o caminho das pedras, entendeu? Se você chegar nela e falar, tenho uma ideia, quero fazer esse filme aqui, queria contatar essa produtora que produziu o teu filme. Gente, sério, tem alguns momentos que você pode ser cara de pau e correr atrás disso. Agora, o que as produtoras gostam de receber? Se você chegar lá e vender a tua ideia, fazer o pitching, que a gente chama sem nenhuma apresentação, pode rolar. Se você levar um teaser, um vídeo de 4 minutos, até 4 minutos, que você resuma a tua ideia, ou que você dê a ideia do que você quer falar, do que você quer fazer, também pode funcionar. Se você levar uma apresentação, um keynote, ou até um PDF, ou qualquer coisa, pode funcionar também. Então não tem uma fórmula, entendeu? A única coisa que é importante é você saber com quem você está falando, para você não dar fora, e saber que a produtora tem a ver com o perfil do teu projeto, entendeu? Essa produtora é de um tamanho que faria um projeto desse. E essa produtora também acreditaria num projeto de um diretor jovem. Então, sabe? Então, tudo isso você tem que levar em conta. E, principalmente, achar pessoas referências, assim, produtores, diretores, da área que você participa, enfim. Se você é do documentário musical, falar com diretores que já têm experiência no mercado de documentário musical, porque eles vão te dar dicas. Eu posso dizer por experiência que esses profissionais são muito generosos e todos são, assim, você vai se surpreender. Você acha que ninguém vai responder teu e-mail, no dia seguinte vai aparecer lá a resposta e vão te ajudar. Isso vai te ajudar muito a entender como é que funciona o mercado. Muitos desses profissionais vão te dizer, cara, procura a produtora tal, porque ela vai gostar desse projeto, que tem a cara dela. Então é um pouco isso, não tem uma fórmula, não. O Thiago fez uma resposta assim que eu achei tão completa, acho que vocês concordam comigo, né?
que eu incluiria para continuar a conversa, nessa mesma questão, né, levantada pelo Daniel, uma pergunta da Li, que foi feita há algum tempo atrás, que é a respeito do público telespectador, né, dos espectadores de documentário, né, que ela quer saber, olha, para quem que a gente está falando ao fim e ao cabo, né? A gente vai para as produtoras, mas as produtoras estão produzindo para quem? A gente consegue aumentar esse público? Nós temos um público acostumado necessariamente à mídia massiva, isso tem suas características. Como fazer junto com as produtoras e tal, mas para ampliar esse público, para que o trabalho de vocês chegue a mais gente? Olha, eu acho que o primeiro que eu acho que o Thiago falou que tem que ter cara de pau, né? Achei demais isso, né? A gente tem que ir atrás, né? Sobre o consumo de documentário no Brasil realmente é muito baixo, se você comparar com um filme de ficção. Eu acho que aí tem várias questões históricas, né? É o exemplo da Marvel que eu dou. O último Vingadores chegou nos cinemas quando o Bacurau tinha passado 1 milhão de espectadores. Então o Bacurau saiu praticamente de todas as salas para poder entrar o filme da Marvel. Sob qual justificativa? Porque você tirar da sala de cinema um filme que está dando prejuízo, eu entendo, mas um filme que não está, né? E aí a gente não tem, historicamente, nos cinemas, uma trajetória de sucesso comercial de documentário. Até que chega a pandemia, né? No artigo que eu escrevi para o Le Monde, eu entrevistei o diretor de programação do Telecine. O Telecine tem, entre março e agosto apenas, mais de 40 mil espectadores do Corpo é Nosso, da Teresa Gessoro, uma documentarista muito boa. 40 mil pessoas assistiram esse filme. É o maior número de espectadores da carreira dela. E ela tem, sei lá, acho que 30 e poucos anos de carreira. O Bacurau no Mapa, do Kleber Mendonça Filho, que é um documentário sobre os bastidores do Bacurau, 32, 33 mil espectadores no Telecine. Então, o streaming está conseguindo uma audiência para documentário esse ano, sim, que até então, historicamente no Brasil, cinema nenhum conseguiu. Então eu acho isso muito importante, e claro, acho que não substitui o cinema, né? O cinema vai continuar sendo a grande plataforma, mas o streaming está abrindo possibilidades. E eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, Vinícius, que você colocou, mas eu acho que é uma questão de cultura mesmo, da gente provocar. A Li, né? Então, Li, eu acho que é uma questão da gente provocar, porque geralmente só fala de documentário professor. Eu, Vinícius, o Daniel, o Vanderlei, o Hugo, né? Tirando o professor, ninguém fala para você, assiste tal documentário. Então eu acho que a gente tem que começar a falar de documentário na mesa do café da manhã, no boteco, entendeu? A gente tem que começar a fomentar essa discussão, e por isso que qualquer conversa sobre documentário é válida, né? Porque a gente consegue chegar em mais pessoas. Eu acho que esse basicamente é o propósito do nosso canal, né, do 3 em Cena, né? Eu tive muito medo de fazer o convite para o Escorel, por exemplo, né, lembrando até o que o Thiago falou. Porque eu pensei, cara, o Escorel montou 4 filmes do Glauber Rocha, o cara é um dos maiores documentaristas brasileiros, o cara montou Cabra Marcado para Morrer. Vai querer fazer canal do YouTube comigo, né? Quem sou eu na fila do pão? Porra, e ele topou. Ele topou na hora. Na hora. E eu tremia. A minha esposa aqui fala, que isso, cara, você tá parecendo um idiota, você tá com medo de falar com o cara. Porque eu já tinha, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa cara de pau, de levar a proposta pra frente, né? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, assim, para ninguém copiar, muitas vezes, a sua ideia. Então, se você tem um roteiro, registra na Biblioteca Nacional, ou se não, manda um e-mail para você mesmo, para você documentar, ou manda uma carta. Tem gente que manda carta para você mesmo. De alguma forma, documente que aquele projeto é teu, porque a lei de direito autoral no Brasil, ela infelizmente não faz patente de ideia. Então, no Brasil, as ideias podem ser copiadas, porém, projeto não. Então, se você tem um projeto estruturado, com objetivo, com delimitação, com público-alvo, documenta isso por e-mail, por carta. Esse registro é o texto, né? E texto, né? Porque você tem que ter esse registro. E evitem, muitas vezes, isso acontece no mercado, né? A gente está falando os podres do mercado, que é para vocês já se acostumarem. Tem muita gente que... Eu fazia isso, né? As pessoas me ligavam assim, e falavam, pô, Pierre, eu tô com uma dúvida aqui, tira uma dúvida minha. E eu ficava ali 1 hora falando com a pessoa no telefone, dando um monte de ideia, passava uma semana, a pessoa lá e fazia tudo que eu dei de ideia para ela. E eu não ganhei 1 centavo. Então, hoje em dia, às vezes, quando surge esse tipo de situação,
e com a experiência você começa a perceber, né, quem que é malandro e quem que não é. A pessoa fala assim, pô, cara, eu preciso que você me ajude aqui, eu tô vendo teu canal lá no YouTube, adoro os 3 em Cena, pô, me ajuda aqui a fazer um canal no YouTube. Eu falo, opa, ajuda, eu te passo um preço baratinho, me manda um e-mail, que aí a gente conversa. A pessoa fala comigo. Porque, pô, eu vou ficar ajudando muitas vezes as pessoas, né, de graça, né? Então, assim, é importante que vocês, ainda mais jovens, tenham esse cuidado, né, de, pô, quando você tem uma ideia boa, que nem o caso do Thiago, certo? Aliás, eu acho que o Thiago podia até contar, né, Thiago, como é que você fez? Você documentou isso? Você tinha esse registro na Biblioteca Nacional? Como que você fez com o teu material? Você tinha muita coisa, né, pelo que você falou. Na verdade, não, porque, assim, era a história de um evento que aconteceu. Então, assim, se alguém quisesse fazer, iria fazer. O meu diferencial é que durante muitos anos eu fiquei recolhendo material. Então, tinha muito material que só eu tinha. Se você quisesse fazer o filme, você não ia ter aquela imagem do Raul, você não ia ter aquela imagem do Gil, entendeu? Porque eu fui atrás. Então, o diferencial é meio esse, é você falar, tô fazendo um documentário, você nem tá, mas você chega e você fala, tô fazendo um documentário, que é sobre isso, isso e isso. E aí, você tem material? Ah, tem. Então é o seguinte, você quer fazer um contrato de exclusividade desse material comigo? Eu tenho 2 anos para produzir esse filme. Se eu não produzir esse filme em 2 anos, esse material volta para você e tudo mais. Nesse contrato, bom, existem modelos desse tipo de contrato, um contrato de cessão, outros chamam contrato de opção, de exclusividade, enfim, que você pode fazer com pessoas que têm material de arquivo da história que você quer contar, pessoas que têm foto do artista, do que sei lá que você quiser, enfim. Mas eu não registrei, não. Inclusive, é meio isso, assim, porque eu fui atrás do material e meio que travei o filme. Então, se você quisesse fazer, você ia fazer o seu filme com o seu material. O meu ia ser um filme com um outro material, né? Porque você tinha a posse, né, do material, né? Só você tinha, né? Então isso também é muito importante, né? E isso é uma coisa até controversa que o Eduardo Coutinho uma vez disse. A gente falou muito dele aqui, que eu fui numa palestra dele já tem uns anos já. No congresso da CULT ainda, na PUC lá. E aí ele disse uma coisa muito polêmica, ele disse assim, se você vê material de arquivo, você rouba. Você olhou, você viu que ele tá ali, rouba. Entendeu? Ninguém vai fazer nada com ele, ninguém vai usar aquilo para nada, só você vai dar uma função para ele. É claro, pelo amor de Deus, eu não estou aqui incentivando o roubo nem nada, mas a ideia por trás disso é que se você vê um material de arquivo, você sabe que aquilo é importante, tenta negociar com o dono daquele material. Claro, não vai lá roubar, entendeu? Mas você fala com a pessoa, fala, ó, eu vou fazer esse filme, eu tenho já tudo isso de material, faz um contrato comigo de cessão, faz um contrato de opção, entendeu? E tranca esse material, trava ele para você, pega ele com exclusividade para você, porque esse meio, e não é nem culpa do meio, dos profissionais, é mais culpa do momentum, do tal do zeitgeist, do espírito do tempo. Tem assuntos que voltam e que tá todo mundo falando desse assunto, entendeu? Por exemplo, agora, se você quiser fazer um filme do Luiz Melodia, você vai entrar numa fila de 6 pessoas. Porque tá todo mundo querendo fazer um filme do Luiz Melodia. Por quê? Recentemente ele faleceu, saiu uma biografia, então mais gente tá tendo a sua ideia. E já tem um filme na mostra dele, todas as melodias, já tem um pronto já. Entendeu? Então, enquanto você já teve a ideia, pesquisa se alguém já não fez, se alguém tá fazendo, e por que o seu é diferente. Pô, o meu é diferente porque eu reuni isso aqui, entendeu? Tem uma fila para o Aldir Blanc também, né? Então, assim, isso eu tô falando só no documentário musical, entendeu? Mas se você quiser falar de um filme histórico, sobre algum evento histórico, ou de alguma coisa que está acontecendo agora, quantos filmes das manifestações a gente não viu? Claro, muito diferentes, porque eram pontos de vista diferentes, materiais diferentes, mas do golpe, entendeu? 3, 4 filmes. Então, assim, também não precisa achar que se o outro fizer, você não vai fazer. Você vai ter a tua visão, vai ser a tua maneira, o teu filme de contar, né? Só entenda que o teu tem que ser diferente, por alguma razão, entendeu? Você tem que descobrir qual é. Beleza, Thiago, eu queria, antes de encerrar, né, a gente já estamos aí no nosso limite, né, de tempo. Queria ouvir a Clara, porque a Clarinha tem uma grande experiência, né, em negócios aí de audiovisual e tal, e acabou não falando muito. Queria ouvir um pouquinho a Clara, então, sobre essa questão colocada, né, como, enfim, né, como
como até botar preço, né? Como é que a gente se vende nesse mercado, como é que a gente entra na tua opinião? Eu tava ouvindo os dois documentaristas aí, eu acho super legal, enfim, porque a gente aqui trabalha de outra forma, mas eu acho que não sai tanto do que é a realidade do audiovisual, assim, um pouco, o Pedro tinha falado de orçamentos enxutos, nenhum cliente vem com orçamento sobrando, isso não acontece, é sempre orçamento enxuto, todo mundo quer um vídeo bacana, que conte uma história bonita, que o vídeo seja bonito, ninguém quer um vídeo que não seja agradável de você assistir, então por mais que você tenha um orçamento enxuto, você tem que entregar um produto bom. A gente até brinca quando algum cliente liga e fala, olha, eu quero um videozinho, você fala, sai correndo, que não é um videozinho, não, é o vídeo mais complexo da sua vida, porque um videozinho que seja, você vai trabalhar arte, você vai trabalhar cor. Eu acho que a gente está sendo, hoje em dia, cada vez mais exigido profissionalmente, você tem que assistir muito filme, assistir muita referência, assistir muito documentário, até dar uma olhada em equipamento que você tem, se atualizar o tempo todo, porque o mercado está correndo, assim. Eu sei que às vezes eu acabo falando muito do mercado do audiovisual de produtoras, corporativo, mas eu acho que isso vai para qualquer pessoa que trabalha no mercado. Você tem que cada vez mais se aprimorar, isso o tempo todo, assim, porque a concorrência existe, a concorrência é grande, e então coloca a sua linguagem, coloca o seu olhar, e não só isso, se você, as pessoas estão assistindo, se o pessoal aí tiver uma veia empreendedora, estude de negócios também, saiba como você, saiba lidar com o cliente, não é só, se você quer fazer negócio com isso, ganhar dinheiro com vídeo, com um documentário que seja, tem todo um business por trás também, enfim, você tem que aprender de tudo, né, não é só você só fazer o vídeo, guardar ele para você ali com uma ideia maravilhosa e linda, não vai acontecer nada, realmente você tem que ter fazer contatos, faça uma grande rede de contatos para que esse vídeo, esse documentário chegue a mais pessoas. Então, acho que assim, abrir a mente, sabe? Abrir a mente, olhar. Não, às vezes a gente fica muito fissurado na nossa paixão audiovisual ali, quero fazer aquilo e acaba guardando aquilo para você, aquilo não vai para o mundo porque, enfim, não expandiu ali a rede, né? Acho que é muito isso, assim, olhe ao redor, pesquise de tudo, estude de tudo, que aí eu acho que tem chance do seu projeto ir para frente. Isso é muito importante. Quando você parar de pensar que você vai fazer sozinho tudo, você vai começar a fazer direito, entendeu? Isso aí. Não vai fazer tudo sozinho. Então, tá ótimo. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez aí a presença. O papo tá ótimo, é óbvio que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo ainda, falando sobre, por exemplo, as linguagens do documentário, as técnicas utilizadas, né, que é super gostoso de conversar, falar de 1000 exemplos, 1000 diretores e tal, mas eu acredito que as dicas que vocês deram hoje para os nossos alunos, elas foram super importantes, e eu acho que eles vão pensar muito no que vocês falaram daqui para frente. E ninguém melhor para dar dicas do que vocês, que um dia estiveram também na situação deles, né? O Daniel, eu também quero agradecer também, assim, me colocar à disposição de quem quiser conversar comigo, fazer perguntas que não consegui responder aqui, pode fazer perguntas no Instagram, @matartiago, esse matar aí, do sobrenome com 2 T's, matartiago, lá no Instagram. Então você pode falar comigo e eu te atendo lá. Boa. Eu também vou aproveitar, eu queria agradecer, e mesma coisa, viu, gente? Quem quiser falar comigo, Instagram, o Instagram tá no nome da minha produtora, Segundo as Histórias, ou Facebook. Se inscrevam lá no canal, 3 em Cena, a gente tá chegando a 1000, faltam só 25 inscritos para chegar a 1000, quem sabe conseguimos chegar a 1000 agora. E eu conto uma história no começo do meu livro, quem quiser ler vai ver a história inteira, que é sobre o meu único encontro com o Coutinho, meses antes dele morrer. E eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta: Coutinho, que dica que você me dá? Eu sou um jornalista, que eu tô decepcionado com o telejornalismo, eu quero virar documentarista, que dica que você dá? Coutinho ficou puto, falou vários palavrões ali que eu não entendi, metade, e falou assim: eu não vou dar dica nenhuma, porque eu não vou institucionalizar o conselho. A melhor dica para fazer documentário é justamente não ter dica. Então eu acho que essa subversão das dicas
que o Coutinho falou para mim, isso em 2013, né? Eu acho muito importante também para vocês não ficarem presos em fórmulas, né? Eu acho que essa coisa da gente ter fórmulas para se fazer documentário, tá cheio de livro picareta por aí, 10 maneiras de fazer documentário, 10 maneiras de conquistar o seu amor, 10 maneiras de ganhar dinheiro, isso é tudo picareta, gente. Não tem fórmula, eu acho que a ideia é essa, você tentar seguir um caminho para evitar o erro com a maior probabilidade, mas você tentar subverter esses formatos, né? Que é isso que a gente precisa de novos formatos, de novas maneiras de apresentar as narrativas, né? E brigadão todos aí pela participação e pelo convite. Obrigada também, gente, adorei conhecer o Thiago, não conhecia o Thiago, prazerzaço, o Piero já sou fã, a gente caminha juntos aí na jornada da vida. Obrigada, Daniel, você sabe que eu tenho muita gratidão, assim, muito carinho por você. Obrigada, Vinícius, prazer em conhecê-lo. E precisando, a gente também está no Instagram As Claras Filmes, tem uma porrada de vídeos lá que a gente faz, se quiserem dicas de o que for, assim, estamos à disposição. Valeu, gente. Queria agradecer também a presença do Vinícius aqui, dividindo essa mesa aqui, a gente ficou conversando o tempo todo aqui pelo WhatsApp, né, para selecionar as perguntas e tal, e acho que a maioria delas foi feita, né. Agora, ninguém fez essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta do Piero, que é a pergunta mais importante. Mackenzista tem desconto no livro ou não? Boa! Ó, eu vou fazer o seguinte, aliás, eu vou arrumar a sarna para vocês se coçarem, porque eu não sei como que a gente faz a conferência disso. Tá vendo aquele pôster ali no fundo? É um pôster em A3 com a ilustração dos 10 documentaristas que dão entrevista no livro. Eu vou até abrir um aqui para vocês verem. O Juca Badaró, meu amigo aqui, ó. Quem fez as ilustrações... Pois é o Gidalt Júnior, que foi o primeiro vencedor do Prêmio Jabuti de HQ no Brasil. E o que eu posso fazer quem quiser o livro e eventualmente quiser comprar até direto comigo, se for em São Paulo, eu mesmo consigo entregar, e aí eu ganho, quem for aluno do Mackenzie, aí ou o Daniel ou o Vanderlei me confirmam se a pessoa realmente é aluna, né? Você vai aparecer. E aí mostra vai o ganhar. Como é que é o nome? Eu até esqueci. E aí a pessoa ganha o pôsterzinho A3 ali, igual aquele que tá no fundo ali, aí eu posso combinar isso. Mas aí pode me mandar mensagem, eu tenho alguns livros aqui comigo, e aí quem morar em São Paulo eu consigo entregar tranquilamente. Maravilha, então já conseguimos um pôster aí, né? Bacana. Ou mais, né? Com quantos comprarem, se forem, eu tenho bastante pôster aqui. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado aí pela participação, adorei revê-los aí, e espero que vocês estejam aí, continuem com seus projetos, são maravilhosos. Eu fiquei, assim, bobo de saber esse documentário, né, do Barato de Acanga, né, eu gosto muito dele, mas também gostei muito das propostas do livro do Piero, né, e o trabalho da Clarinha eu já conheço, né, lá de trás, né, então eu sou fã de vocês também, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, trabalho de qualidade altíssima, né, referência, não só para os nossos alunos, mas para o mercado também, de audiovisual que vocês estão atuando aí de forma brilhante. Parabéns aí a vocês, um abração e beijos. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Beijo, abraço. Tchau. Até mais. Beijos. Márcio,